Vamos começar essa terceira apresentação desse ciclo de seminários que a gente vem fazendo, né, desde o lançamento da versão 2026 do CIP. Meu nome é Afonso Solac, sou engenheiro civil, trabalho aqui na CIP na direção de marketing. Se essa é a sua primeira apresentação que você está assistindo nossa, seja bem-vindo, bem-vinda. Se não, provavelmente já conhece um pouquinho como que funciona o sistema aqui. Vocês têm aí uma opção para mandar uma mensagem para mim, mandar um chat, se tiver alguma dúvida, eu vou tentar responder, tá? Como comentei, isso é o terceiro seminário de um ciclo que a gente organizou mostrando várias novidades e fazendo uma boa recapitulação dos nossos produtos para projeto de estruturas metálicas. A gente começou lá no dia 12 mostrando o novo CIP 3D. A gente falou sobre, na semana passada, a gente fez um bom resumo dos fluxos de trabalho para conectar diferentes ferramentas, né, para projetos de estruturas, entre eles os softwares para estruturas metálicas. E hoje a gente vai ver, dar uma revisada nas principais funcionalidades e nos principais usos de dois dos programas que foram mencionados no seminário anterior, que é o Strubin Steel e o CP Connect, né? Vou tentar mostrar para vocês as coisas que existem similares entre os dois programas, as diferenças, quando que a gente usa um, quando que a gente usa outro, né? Como que funciona um pouco isso, qual que é a conexão deles com o CIPCAD ou com o CIP 3D. Vamos fazer algum exemplinho se a gente conseguir também, se der tempo, tá bom? Então, só lembrando, vou abrir esse slide aqui daquele dia, só para a gente recapitular então, né, como que funciona isso. Quando a gente fala dos softwares para estruturas metálicas aqui na suíte da CIP, a gente tem três momentos, né, três níveis do projeto, três passos que a gente pode seguir num projeto. Um passo mais inicial, que é fazer o projeto da estrutura em si, fazer a análise estrutural, criar o nosso modelo analítico, onde a gente vai lançar nossas cargas, vai definir nossas combinações, onde o software vai definir as seções transversais para a gente, né? E daqui a gente vai ter como resultado o tamanho final dos perfis, né? O software vai fazer a seleção dos perfis para a gente. Daqui a gente já consegue extrair uma série de resultados gráficos, né? Alguns tipos de desenhos. A gente consegue tirar relatórios com quantitativos, os memoriais de cálculo da estrutura, né? Então, muita gente já usa o CIP 3D, é uma ferramenta bem popular, como a gente já viu antes. Depois a gente pode ter um segundo momento, que é vou fazer o projeto das ligações dessa estrutura, né, especialmente quando a gente começa a falar de ligações que começam a sair um pouquinho do convencional, não é aquela ligação básica pilar-viga. Às vezes quando a gente vai fazer uma ligação um pouquinho mais complexa, ou que tem algum detalhe, ou que a gente precisa fazer esse projeto de uma maneira mais precisa, mais refinada, porque às vezes é uma ligação mais crítica, é um caso especial, enfim, a gente pode fazer isso usando uma ferramenta que chama CP Connect. Hoje eu vou mostrar para vocês essa ferramenta, duas maneiras de trabalhar com ela, três maneiras de trabalhar com ela. A primeira é usando o CP Connect de maneira isolada, ou seja, eu vou abrir o programa do zero, vou criar um nó, e nesse nó eu vou simular uma ligação, como se eu nem tivesse uma estrutura, só para mim fazer um estudo específico de uma ligação. Uma segunda maneira, que é trazer a estrutura do CIP 3D para dentro do CP Connect, ler os nós dessa estrutura do CIP 3D dentro do CP Connect, e aí modelar essas ligações, calcular essas ligações. E existe uma terceira maneira, que é usar o CP Connect dentro do Strubin Steel, e aí eu vou estar combinando a potência da modelagem das ligações do CP Connect com o cálculo que a gente faz por elementos finitos e todas as ferramentas de detalhamento da estrutura como um todo que tem dentro do Strubin Steel. Tá? E dessa maneira já dou um bom spoiler, um avanço do que é o Strubin Steel. O Strubin Steel já seria a terceira fase. Eu já tenho minha estrutura calculada, eu tenho minhas ligações calculadas, eu já tenho boa parte dessas ligações, né, ou melhor dito, todas as ligações modeladas. Eu posso vir para o Strubin Steel e modelar elementos extras, que às vezes eu não vou fazer nenhum cálculo, eu vou poder criar conjuntos, agrupar elementos, eu vou poder definir os critérios de numeração de todas as peças, eu vou poder gerar os desenhos dos conjuntos, das peças, da estrutura inteira, só de uma ligação, só de uma placa, e vou poder fazer a exportação de uma série de tipos de arquivos que podem ser arquivos para fabricação dessa estrutura. Por exemplo, exportar um DXF ou um DWG com todos os desenhos de todas as placas, né, todas as chapas do meu projeto,
de uma maneira específica para mandar isso para corte a laser, por exemplo. Né? Daria para fazer isso. Ou exportar um arquivo DSTV que vai ser diretamente para mim mandar para minha máquina de controle numérico. Também daria para fazer, né? Ou exportar um IFC super completo com todos os detalhes, com todas as porcas, todas as coelas, todas as soldas, porque eu quero mandar isso para um outro programa BIM e fazer uma compatibilização, por exemplo. Também daria para fazer. Então, esses são os 3 níveis. Hoje a gente não vai ver isso aqui, a gente já viu. Eu vou abrir o programa aqui para me mostrar esse fluxo de trabalho num exemplo prático, né, para mostrar para vocês como a informação vai de um lugar para o outro, mas o foco são nessas duas partes, a do meio e a terceira. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou começar pelo CPConnect solto, deixa eu confirmar aqui que vocês estão me vendo e me ouvindo bem, parece que sim. Tenho mais confirmações. Boa tarde aos que acabaram de chegar, que vi que temos mais pessoas aqui, sejam bem-vindos. Vamos abrir o CPConnect então e vamos ver um pouquinho como que ele funciona de maneira isolada. Tá? Eu tenho aqui o CIP menu instalado no meu computador. No meu computador eu tenho aqui 4 programas que são sequenciais, né? Portal Frame Generator, CIP 3D, CPConnect Tubing Steel, mas eu vou abrir o CPConnect de maneira isolada. Tá? Então, o CPConnect, e aqui eu vou criar um novo projeto, vazio nesse caso. Tá? E nesse caso, como eu vou fazer um exemplo rápido de uma ligação sem nenhuma conexão com nenhum outro projeto, eu nem vou me vincular ao BIM Server Center, vou trabalhar aqui desconectado do BIM Server. Tá? E o programa vai abrir aqui essa interface que está dividida em 4 elementos principais. Né? A gente vai ter aqui uma barra de ferramentas superior, onde nós vamos trabalhar aqui com algumas configurações gerais do projeto, nessa parte de projeto. Vamos ver aqui como nós criamos os nós, podemos criar vários nós nesse mesmo projeto, nós que não estão relacionados entre si, não tem nenhuma relação, é como se fosse uma lista de ligações que eu vou precisar calcular, né, sem nenhuma relação entre elas. Cada nó que eu for criando, ele vai aparecer aqui nessa parte lateral. E depois a gente vai, para cada nó, a gente vai entrar nesse nó e a gente vai modelar a ligação, aplicar certas cargas nessa combinação e aí obter certos resultados para essa ligação. Né? Então, essa barra superior vai servir para fazer esse tipo de gerenciamento de dados. Aqui na parte direita, se a gente quiser, a gente vai poder compartilhar isso com o BIM Server Center, né, conectados, se a gente não conectou no começo. Vamos ter aqui algumas ferramentas que são comuns a vários programas e servem para a gente navegar normalmente, né, no projeto, ferramentas de zoom, ferramentas de aqui para fazer troca de cor do fundo, configurações de rendimento 3D da máquina que a gente está usando, enfim, dados, a questão de unidades também, né, isso aqui é igual em todos os programas da CIP. E nessa parte de baixo, então, a gente vai ter outras 3 áreas. Como falei já aqui na esquerda, uma lista onde vão aparecer os nós. No meio, a gente vai ver o nó ou a ligação, se ela já tiver com a ligação modelada. E aqui tem uma área de trabalho que, quando nós estamos trabalhando com o software, importando um IFC vindo do CIP 3D, por exemplo, ou do CIPCAD, aqui aparece a estrutura que veio do CIP 3D e do CIPCAD. Então, se você estiver trabalhando dessa maneira que eu vou mostrar agora, isso aqui vai ficar vazio. Vai ficar vazio porque, na verdade, ele só serve para quando eu tenho a estrutura e eu vou vendo os nós, onde eles estão posicionados na estrutura. Tá? Mas depois a gente também faz um exemplo assim. Eu vou começar aqui fazendo uma breve definição aqui do projeto, trabalhar no Brasil nesse caso, e vou selecionar a norma. Né? Então, eu vou selecionar aqui a norma brasileira, 8800 de 2024, tá? E veja só que na 8800 de 2024 ainda tem a possibilidade de definir vários parâmetros que a própria norma define. Por exemplo, aqui alguns parâmetros relacionados com resistência em estados limites últimos, aqui tem ponderação de soldas. Eu tenho aqui uma série de parâmetros que você pode dar uma olhada na norma e escolher o parâmetro e personalizar esse parâmetro. Tá? Eu também posso definir aqui se eu quero ou não considerar aqui o tamanho médio da perna da solda, tem aqui um ponto da norma que estabelece isso, né? Eu tenho aqui como colocar valores por default, vamos dizer assim, para as rigidezes rotacionais nessas ligações, mas vocês vão ver que isso também dá para calcular, o software também calcula para a gente o valor de rigidez rotacional, tem uma opção específica de análise que serve exatamente para isso, tá? Aqui vocês vão ver que eu tenho três abas, né? Aço, madeira e concreto. Por quê? Porque, na verdade, por mais que o CPConnect normalmente seja usado para projeto de ligações entre elementos metálicos, a gente pode ter um elemento de madeira
por exemplo, uma barra de madeira conectada por elementos metálicos, tá? Ou a gente pode ter um elemento de concreto, por exemplo, uma fundação ou uma viga de concreto, onde a gente vai ancorar o nosso elemento metálico, tá? Se isso acontecer, vão existir normas específicas para o cálculo dessas ligações, né? Vamos separar, não é necessariamente a norma da estrutura de concreto, a norma da estrutura de madeira, é uma norma que defina essas conexões, né? Então, no caso, a gente tem aqui para os eurocódigos que permitem esse tipo de análise, que também podem ser selecionados, tá? Feita essa primeira configuração aqui de normas, eu vou aceitar aqui, tá? E eu já posso começar a trabalhar no software, tá? Então, eu vou criar aqui um nó, vou criar aqui um novo nó, um nó que eu vou chamar de N1, tá? E nesse nó 1, eu vou adicionar aqui as barras que vão chegar nesse nó. Por exemplo, eu vou adicionar uma primeira barra aqui, tá? Uma primeira barra, tá? Essa barra aqui eu vou dar um nome para ela, por exemplo, eu vou chamar ela de viga 1. Viga 1, ou melhor, vamos começar pela viga. Uma viga 1, que eu vou escolher um material, aço laminado, aço dobrado, tubular, madeira. Vou pegar aqui, por exemplo, aço laminado, tá? Aqui eu vou selecionar as seções, né, as diferentes famílias que eu posso ter aqui. Então, eu tenho aqui perfis I, perfis C, né? Se eu mudar aqui, vai aparecer os equivalentes, né, dentro dessa pré-seleção que eu faço aqui, né, do tipo de aço. Muito parecido com o que acontece no CIP 3D, só porque ele tem aqui uma aparência levemente diferente, mas é o mesmo sistema. E aqui eu vou escolher o aço, o tipo de aço. Essas bibliotecas eu posso pré-configurar. Eu não mostrei ali antes para vocês, mas eu posso selecionar quais aços eu quero, posso criar meu aço, né? Posso criar meus perfis. E aqui eu vou fazer uma seleção. Deixa eu só escolher um aqui que seja, acho que vou pegar um perfil W, por exemplo. Um W ou um perfil H, talvez. Deixa eu ver aqui qual que eu vou pegar. Pode ser o W mesmo, tá? Vou pegar uma determinada seção aqui, aleatória, é só para a gente fazer um exemplo. Vamos pegar essa aqui, por exemplo. Tá? Essa 150 por 18 aqui. Tá? Poderia ser simples, poderia ser com as mísulas, posso fazer, né, essa combinação com mísulas. E aqui eu tenho uma série de parâmetros para configurar, se eu quero que o perfil esteja alinhado por cima, pelo centro, por uma lateral. Tá? Eu posso fazer essas configurações. E aqui eu também poderia definir um ângulo de rotação desse perfil. Né? Como que a barra vai chegar nesse nó. Né? Posso fazer essa rotação nesse jeito, mas aqui eu tenho outras opções, pode ser em torno do eixo Z também, então eu teria essa situação aqui, né? Ou em relação ao plano XY, poderia fazer esse tipo de rotação aqui, né? Então, para fazer meu pilar, por exemplo. Eu vou deixar em 0, por exemplo, primeiro, porque essa aqui é a minha viga, e o que eu vou fazer? Agora eu vou duplicar essa viga e vou criar aqui, por exemplo, um pilar, vai ser meu pilar 1, tá? Aí, não dupliquei, dupliquei sim. Vou ter aqui meu pilar 1 e minha viga 1. Eles estão sobrepostos, porque eles são idênticos. Mas se eu pegar meu pilar aqui e dobrar, por exemplo, e girar, por exemplo, vamos fazer 90, vocês já vão entender que existem dois elementos. Né? E aqui o pilar, eu vou pegar um perfil H, por exemplo. Vou pegar um H aqui, vamos ver um qualquer, por exemplo, esse aqui. Né? É bem aleatório o que eu estou fazendo. E como vocês estão vendo, eu estou começando a criar meu nó aqui. Né? O meu nó. Enfim, e dessa maneira eu posso adicionar quantas barras eu precisar, fazer a combinação necessária para ir criando esse nó. Né? Eu só ir adicionando mais elementos, personalizando aqui, definindo exatamente a posição para criar esse nó. Tá? Aqui no pilar, por exemplo, uma coisa interessante é definir a opção de barra contínua. Então, pode ser que eu tenha essa situação, né? que o nó não acaba, que a barra não acaba no nó. Né? Então, eu poderia fazer isso. Tá? Ou eu poderia ter dois pilares que estão chegando ali, né, bem na emenda, vamos dizer assim. Eu também poderia duplicar esse pilar e considerar essa situação. Né? Então, é assim mais ou menos que funciona. Eu vou aceitar aqui e vocês vão ver que esse nó ficou criado aqui na minha lista de nós, né? E eu tenho ele aqui no centro. Né? Eu poderia agora, inclusive, duplicar esse nó, por exemplo, esse nó 2, editar esse nó 2. E uma coisa que eu poderia fazer é, vamos supor aqui, criar uma nova viga aqui, uma viga 3, né? Viga 2. E essa viga 2, eu vou fazer um giro nela, nesse parâmetro aqui, por exemplo, de 90, e ter essa situação aqui, que não é a mais correta. Eu teria que alinhar pelo centro do pilar, né? Então, para mim alinhar pelo centro do pilar, na verdade, seria aqui, ó. Esse aqui é o correto. Vejam que o nó, ele está num estado
bruto, vamos dizer assim, né? Eu não fiz a ligação ainda. Por enquanto, eu estou só criando um nó. Na verdade, o que a gente tem que imaginar é que essas linhas pontilhadas aqui, elas são exatamente a representação do modelo analítico que viria da nossa estrutura, chegando no ponto que define exatamente o nó, né? Então, a representação tridimensional das seções nos dá uma boa ideia da posição, né? Mas realmente no modelo de cálculo a gente está considerando essas linhas pontilhadas, onde estão essas flechinhas, né? Até vou voltar no meu nó anterior aqui, ó, porque eu tinha deixado o meu perfil do pilar desalinhado e vou deixar ele no estado mais próximo do modelo analítico, ó, com a minha viga chegando no centro aqui do meu perfil do pilar, tá? Então vocês viram que assim eu consigo aproveitar nós anteriores e fazer modificações, né? Não tem nenhum problema. Feito isso, eu posso mudar esses nós aqui, o nome dos nós, clicando aqui. Eu posso definir outros nós, nomes, por exemplo, nó viga pilar. Posso inventar nomes ou deixar o que vem por default aqui sem nenhum problema. Quando eu crio um nó, o programa automaticamente me coloca esse símbolo aqui de exclamação, né? Significa que essa ligação ela está pendente de ser analisada. Quando a gente analisa essa ligação, aparecem alguns resultados e esse símbolo ele vai mudando, né? Está pendente porque não tem nada ainda, só tem o meu nó. Então eu vou clicar aqui vou selecionar um dos nós, por exemplo, esse nó 1, e vou clicar aqui nesse botãozinho. E o que eu estou fazendo? Agora eu estou abrindo o editor de ligações. Esse editor de ligações, ele é exatamente igual aqui dentro do CPConnect e dentro do StrubinSteel, tá? Então, tudo que eu vou mostrar agora nessa parte do editor de ligações vale tanto para o CPConnect como para o StrubinSteel. Qual que é a diferença? Lá no StrubinSteel, eu vou obter mais resultados. Eu vou obter os resultados que vão mais além do cálculo, que vão para a parte de fabricação, para o detalhamento final da estrutura. E também a diferença é que lá no StrubinSteel, eu vou ter como selecionar barras da minha estrutura e criar nós. Igual a gente fez agora de maneira manual, a gente consegue selecionar essas barras lá no StrubinSteel, dizendo, eu quero que o meu nó tenha essa e essa barra. E o programa gera esse nó para você. Tá? Mas a gente vai ver com calma como que funciona. Mas legal, então, aqui estamos dentro do editor das ligações, e esse editor de ligações ele funciona assim. A gente tem essa barra de operações aqui em cima, a gente vai ver algumas delas. Nessas operações a gente vai ter, além das operações nessa barra, a gente vai ter opções aqui de visualização e de edição. A gente vai ter como criar uma biblioteca própria de ligações, aproveitando todo o trabalho que a gente faz para outros projetos. Tá? E a gente vai ter aqui a área de trabalho dividida em 3 colunas, essa branca, essa cinza e essa parte onde está o nosso modelo. Tá? Como que funciona? Cada operação que eu for fazer aqui, vai aparecer um item nessa lista de operações e vai aplicar uma modificação no meu modelo. Né? Por exemplo, vou fazer um caso bem simples. Vamos supor que eu quero que essa viga 1, ela, em vez de ela chegar lá no eixo do pilar 1, eu quero que ela chegue aqui na face do pilar 1. Como que eu posso fazer isso? Eu posso usar uma operação, por exemplo, de ajustar barra. Tá? Essa opção de ajustar barra, eu clico aqui, e no momento que eu cliquei, apareceu uma operação de ajuste, e apareceram aqui alguns parâmetros que estão relacionados a uma operação de ajuste. Quais são os parâmetros nesse caso? Ele está me perguntando qual barra que eu quero ajustar a qual barra. Então aqui eu vou selecionar uma barra, por exemplo, eu quero que a viga 1 seja ajustada até o pilar 1. Tá? Ele já fez aqui para mim, já fez esse ajuste. Tá? Mas existe uma série de coisas que podem ser mais complexas. Aqui é um modelo bem simplesinho, bem didático. Mas, por exemplo, dependendo da complexidade, talvez eu não quisesse ajustar a viga a uma barra. Pode ser que eu tivesse, nesse meu modelo, eu já tivesse criado uma chapa, eu já tivesse criado um plano de referência e que eu quisesse fazer o ajuste não da viga até uma outra barra. Pode ser que eu fizesse até uma chapa, até um plano. Existem essas opções também, tá? Dá pra gente até ver em algum outro modelo depois, mas basicamente você seleciona que tipo de elemento você quer fazer o ajuste e depois qual elemento. Outra coisa que pode acontecer, nesse pilar 1, eu poderia ajustar a viga até a face mais próxima, aqui não é o caso, mas poderia ser até a face mais afastada, eu poderia até ser até o banzo superior de uma determinada barra, que aqui coincide com a face mais próxima, a mesma coisa com o banzo inferior, porque é tudo ortogonal, mas imagine que era uma barra inclinada, e torcida, vamos supor, né? Ou até a alma, porque imagine que ela tivesse girada
o perfil estiver chegando na alma da outra viga. Então, todos esses ajustes a gente consegue configurar aqui. Tá? Eu deixo aqui na face mais próxima, que é o que me serve. E se eu quisesse, por exemplo, aplicar uma distância, vamos supor que eu vou querer fazer uma ligação que ela vai ser parafusada depois. Eu poderia aplicar aqui uma distância de, sei lá, 15 milímetros. Ele vai fazer essa distância aqui para mim. Tá? E depois eu viria com um elemento para definir uma chapa, por exemplo, aqui na alma da viga 1. Eu poderia fazer isso, por exemplo. Tá? Essa operação de ajuste, uma coisa muito comum que existe é, eu já faço o ajuste e já considero que é uma barra soldada na outra. Então, como isso é uma coisa muito comum, essa operação ela já vem para a gente com essa opção de habilitar essas soldas. Ela é opcional, mas se eu quiser, eu posso habilitar aqui. E se eu fiz isso, automaticamente já aplicou para minhas soldas em todo o perímetro aqui da minha viga. Tá? Tanto nas abas como nas almas. Tá? Eu posso escolher, inclusive, se ela é paramétrica ou perimetral. Aqui eu tenho umas configurações que vai mudar um pouquinho como que eu introduzo essas soldas. E eu posso pré-configurar se eu só quero só nas abas, por exemplo, ou só na alma, né? Posso fazer essa inversão aqui, ou nos dois, né? Além disso, em cada um desses casos, eu tenho aqui uma série de parâmetros. Por exemplo, vou pegar aqui na alma. Na alma, eu tenho aqui aplicado os cordões de solda dos dois lados da alma. Mas se eu quisesse, não é o caso aqui, eu poderia aplicar só de um lado, né? E não do outro, tá? Então eu poderia fazer isso aqui, se eu quisesse, né? Não é bem o caso, mas em alguns casos isso vai ser necessário, tá? Dependendo ali de como forem os encaixes dos perfis. Eu também posso escolher como que eu quero introduzir essa solda. A dimensão da solda vai ser dada pela perna da solda ou pela garganta, né? A espessura da garganta. Eu posso escolher ali a dimensão. Aqui eu vou definir se essa solda, o tipo de solda, aqui vou poder definir se ela é uma solda feita na fábrica ou se ela é feita na obra, né? Então, quando a gente tem aqui o símbolozinho a gente sempre brinca, né, que é da bandeirinha de atenção, até nem sei se vem disso, na verdade, talvez até tenha algum significado assim, significa que vai ser na obra. E por que isso é importante? Porque esse simples detalhe, ele vai definir uma série de coisas aqui no software. No caso do CPConnect, para o cálculo, isso não vai ter, vai ser representado nos relatórios, mas não é tão importante como é para o detalhamento. Né? No detalhamento, ele vai gerar os conjuntos das estruturas, considerando o que está fabricado, o que está soldado em obra e o que está soldado na fábrica, né? Ou o que está parafusado na obra e o que está parafusado na fábrica. Ele vai criar para vocês automaticamente esses grupos de elementos de acordo com esse critério, se é da fábrica ou da obra, né? Pensando já nos planos de montagem, por exemplo, plano de fabricação e montagem. Então, esse parâmetro ele é selecionável aqui para cada uma dessas soldas, né? Então, dessa maneira, vocês viram que foi bem simples a gente fazer aqui essa ligação, tá? Antes de a gente entrar em qualquer situação de cálculo aqui, eu vou fazer uma coisa, eu vou aceitar só para vocês verem o que acontece, ó. Aceitei e aqui ficou a minha ligação agora. Ela continua amarela porque eu ainda não analisei. Antes de a gente calcular essa ligação, eu vou fazer outra coisa. Eu vou duplicar essa ligação, a N1, tá? Esse nó 1. Vamos fazer mais um. Vamos ver se ele me deixa eu fazer aqui. Pera aí. N1. Esse aqui também é N2. Vamos fazer aqui N1. Vamos duplicar. Oi. CP Crash Reporter. Por quê? Não deveria. Vamos lá. Vou esperar um pouquinho ele gerar aqui o relatório dele. Agora não. Eu queria criar uma segunda ligação para vocês que seja parafusada, só para vocês verem que dá para fazer de maneira bem rápida também. Ele fechou aqui. Puxa vida. Não fechou. Tá. Não fechou. Eu ia criar uma segunda ligação, mas eu vou deixar para lá. Melhor a gente continuar aqui. Então, eu vou voltar aqui no editor de ligações. Vamos voltar aqui e vamos ver a questão da parte de cálculo, então. Tá? Acho que eu deixei aqui algumas coisas abertas que eu poderia fechar. Sim, vamos fechar aqui alguns CPConnects que estão abertos aqui.
Agora acho que talvez eu consiga. O problema é de não posso abrir muitas coisas ao mesmo tempo aqui, porque não vai legal. Vamos ver se a gente volta onde a gente estava. Isso aí, voltamos aqui, ó. Perdemos a nossa ligação, não tem problema, mas aqui eu já aproveito e mostro como que eu faria ela parafusada, tá? Vamos abrir aqui o editor de ligações. Voltei na ligação original, né? A gente viu aqui a nossa operação de ajuste. Uma maneira de fazer parafusada poderia ser com uma chapa frontal ou com uma chapa lateral, né? Dá pra gente fazer aqui, por exemplo, eu vou fazer com a lateral, chapa lateral. Vejam que aqui quando eu fiz a chapa lateral, os parâmetros são diferentes aqui. Eu também vou selecionar que eu quero conectar a viga 1 até o pilar 1, por exemplo, né? Nesse caso aqui saiu uma coisa estranha, porque eu não defini aqui como que eu quero conectar. Eu quero conectar, nesse caso, a alma da viga 1 até a face mais próxima do pilar 1, por exemplo, né? O aço da chapa, nesse caso, né? Já que eu tenho uma chapa, eu vou selecionar um aço. E aqui eu vou definir a geometria dessa chapa. Por exemplo, vou fazer uma geometria menor. Vamos diminuir aqui, sei lá, 12 milímetros ou 10 milímetros, né, de espessura. Qual que é a altura dessa chapa? Essa chapa está com 100, vamos deixar ela com 80. Talvez 100 estava bom, vamos deixar com 100. Qual que é a sobreposição, né? A sobreposição aqui, ó, se eu mudar, vocês vão entender. Ó. Se eu puser aqui 30, ó, é esse espacinho ali, ó, tá? Ou espaçamento, ó, vou deixar o espaçamento com 15 aqui, ó. 30 aqui, vamos colocar aqui com 60 mais ou menos, acho que fica um pouquinho melhor, né? Eu posso definir a posição, se ela vai estar de um lado ou dos dois, por exemplo. Em ambas as faces, por exemplo, ó. Eu vou deixar só de um lado, tá? Só nessa ou só na outra. Vou deixar só na anterior, por exemplo, tá? A solda já está definida ali. Essa solda, ela configura aqui, ó, nas soldas, e eu posso escolher também se eu quero dos dois lados ou só de um. E eu ainda tenho uma opção extra aqui de adicionar agora os parafusos, né? Então, aqui eu posso adicionar um parafuso, uma tabelinha que eu vou fazer, né? Ó, coloquei um parafuso. Essa viguinha é muito pequenininha, essa viguinha que a gente fez aqui. Vou deslocar esse parafuso no eixo Y verde aqui, por exemplo, 30 milímetros para cima, 3 centímetros. Vou duplicar esse parafuso e fazer um igual na mesma posição em X, mas em Y 30 para baixo, né? E ele já colocou ali meus parafusos. Esses parafusos têm uma série de características, se ele é pré-tensado ou não é, qual que é o tipo, né? Eu posso criar lá na minha biblioteca de parafusos esses parafusos antes, qual que é o material desses parafusos, e aqui eu também vou definir se esse parafuso vai ser colocado na obra ou na fábrica, né? Outro detalhe, eu também posso definir a geometria do furo, se ele vai ser circular, se ele vai ser ovalizado, horizontal ou vertical, né? E isso vai mudar o modelo de cálculo, inclusive, né? A maneira como o modelo de elementos finitos vai ser gerada nessa posição dos furos vai ser diferente, né? A gente tem aí modelos diferentes, mas dá para considerar isso no cálculo, né? Então, assim, rapidamente eu consigo fazer uma ligação. Aqui eu não sei porque a minha geometria parece que ficou, eu pus errado aqui o tamanho, ficou muito grossa a minha chapa. Não, assim, é que é muito pequenininho o perfil que eu coloquei. Enfim, né? Então, assim eu faria uma outra ligação bem simples, né? Usando só a operação de chapa lateral, né? Outra operação que eu poderia fazer, que é rápida de fazer, é a de chapa frontal. Ó. Eu apaguei a anterior, eu posso vir aqui em chapa frontal. E qual que é a chapa frontal? Vou fazer a mesma coisa, vou conectar minha viga 1 com o meu pilar 1, né? Ele já me colocou ali uma chapa frontal, vamos colocar uma chapa mais fininha, tá? Mesma situação, tem uma série de parâmetros para definir aqui, da geometria da minha chapa, né? Então, vou pegar aqui uma geometria, posso adicionar, por exemplo, sei lá, uns 20 milímetros para cima, uns 20 milímetros para baixo, né? Para mim ter ali onde fazer uma solda. Poderia fazer para fora se eu quisesse, aqui não vou fazer. Vou definir aqui minhas soldas, né? Todas elas. Não estou mudando nenhum parâmetro aqui de eletrodo, de tamanho da solda, da garganta. Estou deixando o que vem por default. Obviamente daria para personalizar. E aqui vou fazer também alguns parafusos.
Nesse caso, o parafuso é da chapa no pilar. Então, aqui no eixo X, por exemplo, vamos colocar uns 40, vamos ver se dá 40. 40 foi muito. Vamos colocar 30, talvez pegue até na alma do nosso pilar ali. Vamos ver lá. Ai, talvez, vamos ver aqui olhando de cima. Não, acho que passa, né? Quase pegou na parte redonda ali. Vamos pegar aqui 35 para a gente ter certeza. 35. Vou duplicar esse parafuso. Vamos fazer aqui com menos 35 em X. Né? Fiz ali do lado de lá. Vou subir ele para cima 30, os dois. Não vai ser a melhor ligação aqui, mas serve de exemplo. Vou duplicar esse 1 e criar o 3. Nesse caso, então, vou inverter no eixo Y e descer ele. Ele vai aparecer lá, ó. E vou duplicar o segundo para criar o quarto. E nesse caso, vou deixar os dois em negativos. Né? Então, é bem simples a introdução de dados aqui, ó. E assim eu tenho meus parafusos. Eu poderia, por exemplo, se me interessasse, inverter a posição desses parafusos. Onde que eu invertia isso? Tem uma opção para mim fazer isso. Inverter sentido. E olha, o parafuso ficou invertido. Talvez o mais correto seria eu distribuir melhor, talvez pôr parafusos aqui em cima, ter uma chapa mais comprida. Enfim, aí já é uma questão de critério de projeto. Meu objetivo aqui era só mostrar para vocês rapidinho como que modela. Tá? Vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês vários exemplos que eu tenho de opções mais complexas, antes de a gente ver o cálculo em si. Por isso que eu até tinha um outro projeto, vamos só aceitar aqui. Né? Tinha um outro projeto aberto aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Qual que eu vou mostrar para vocês aqui? Acho que eu até vou pegar os exemplos do próprio programa que vão estar melhores que os meus aqui. Arquivo, exemplos. Vamos abrir aqui. Deixa eu ver como que vocês estão aqui, se vocês estão me ouvindo bem. Temos aqui já algum comentário. Obrigado aqui pelos primeiros comentários. A gente vai resolver essas dúvidas que vocês estão colocando no finzinho, tá bom? Vamos ver aqui se ele já carregou. Vamos pegar esse aqui, só para me mostrar uma série de opções, de combinações. Depois a gente volta e faz alguma verificação com a norma brasileira. Por exemplo aqui, esse caso aqui, o nó, se a gente abrir o nó para editar, como que ele está composto? Ele está composto de 4 elementos. Um pilar, né, e 3 vigas, sendo que uma delas é uma viga passante e 2 vigas que chegam até o nó. Né? Nesse caso, perfis tubulares, né, de seção retangular. Tá? Ou, por exemplo, esse outro caso aqui. Esse caso aqui a gente tem esse pilar e 2 vigas, combinando aqui perfis laminados com perfis tubulares. Né? Ou aqui, olha que interessante esse caso aqui. É um pilar com perfis cantoneira. Né? Se a gente entrar para editar, vocês vão ver que a lista de operações aqui é bem mais ampla. Né? Então foram feita uma combinação de ligações para chegar nesse resultado. Inclusive, eu posso desativar esses botõezinhos aqui, e é como se eu voltasse para o passado, no passo a passo que foi seguido para criar essa ligação. Né? É como se eu estivesse fazendo aqui estivesse desativando cada uma dessas operações, né? E eu posso ver o que o projetista fez. Né? Então, inicialmente, a ligação era essa maçaroca de coisas aqui, mas que tem todo sentido, na verdade o eixo do modelo analítico chegando ali no nó, né? E o projetista que criou essa ligação, primeiro ele adicionou uma placa, né, uma chapa, usando a operação de chapa. Essa chapa, depois ele fez um ajuste. Não vou entrar em detalhes de cada coisa que ele fez aqui, mas foi feito um ajuste, depois colocou outra chapa, depois colocou uma terceira chapa, que era uma chapa, né, antes dele fazer qualquer corte nessa chapa, ele começou a cortar essas chapas, fazendo ajustes nas chapas, né, foi melhorando isso aqui, depois fez um plano de referência, esse plano de referência ele usou para cortar a chapa de acordo com esse plano de referência, ele fez algumas soldas, né, fez alguns ajustes, e no final ele adicionou parafusos de maneira isolada. Né? E os parafusos, às vezes, é conveniente você usar a ferramenta de parafuso de maneira isolada, quando é uma coisa mais especial como isso, ou, às vezes, dentro de algumas operações, como a gente viu na própria chapa frontal ou na chapa lateral, já existem incluídas dentro das operações esses parafusos e soldas. Né? E assim ele modelou essa ligação.
Ou, por exemplo, vamos pegar uma outra aqui, ó, essa aqui. Essa aqui, provavelmente essa parte inicial aqui ele usou a ligação frontal, porque ela já está, né, é o formato de uma ligação frontal, né? Ou essa aqui, ó, que a gente fez, dá para fazer ancoragem, né? Tem uma operação ali, ó, se a gente abrir, específica de ancoragem, que você diz qual elemento você quer ancorar em qual, né? A operação que está aqui, onde que ela estava, em relação, em concreto, ancoragens, né? Então tem uma opção de ancoragens, é essa aqui que ele fez. Veja só, ele está fazendo a ancoragem de uma chapa, que é a plate 1, até um elemento de concreto que ele definiu aqui, umas características para esse elemento de concreto. Né? Essas características que ele colocou aqui, ó, o tamanho dessa área disponível para eu fazer a minha ancoragem. Ele não vai estar fazendo o dimensionamento, sei lá, se isso aqui fosse uma sapata, ele não está dimensionando a sapata em si. O que ele está dimensionando vai ter uma ancoragem que vai estar dentro desse volume de concreto, ele vai verificar se esse efeito de ancoragem vai ser seguro ou não. Né? Por que eu digo isso? Porque eu vou ter que dimensionar esse elemento de concreto em algum outro lugar. Se for uma sapata no CIPCAD ou no CIP3D, se for uma viga ou uma parede de concreto também no CIPCAD, nesse caso. E aqui eu estou fazendo só esse dimensionamento para ver se essas ancoragens que eu coloquei, essas barras ou essas ancoragens, às vezes ancoragens já pré-definidas, industrializadas, se elas vão resistir ou não, e se essa região de concreto vai resistir ao arrancamento ou não. Por isso que a gente define um volume aqui, define uma resistência do concreto, mas a gente não entra nos detalhes da armadura que tem, né, do elemento estrutural de concreto em si, porque isso já é parte do dimensionamento do elemento, não da relação da ligação, né, com esse elemento de ancoragem. Tá? E aqui tem os parâmetros das ancoragens, né? Formato, se elas vão ser com parafusos, dá para fazer com chapa, com gancho. Existem ancoragens tipo parabolt, mecânicas, né? Tem algumas químicas também. Então é bem completo nesse sentido. Tá? Legal, deixa eu achar uma rapidinho para a gente calcular. Deixa eu ver uma que vai ser rápida. Ó, aqui com seção variável dá para fazer. Tá? Se eu trazer lá do CIP 3D perfis com seção variável, daria para fazer sem nenhum problema. Ou aqui esse exemplo bem legal de perfis tubulares, né? Conectando. Aqui outro caso. Realmente aqui é muito flexível, é uma questão de criatividade, de experiência com o software, de entendendo essas operações que a gente tem, para ir combinando as operações e ligando elemento com elemento. Né? Eu sempre digo assim, eu tento pensar quando eu estou modelando mais ou menos da maneira que eu tentaria fabricar ou construir isso, né? Tipo assim, qual seria meu raciocínio na hora de cortar as chapas, de soldar um elemento no outro, o que eu coloco antes para depois poder vir com outra coisa por cima. Mais ou menos penso assim na hora de criar a minha ligação, tá? Beleza, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui essa ligação, por exemplo, vou abrir ela, vou abrir, mas ela não deve estar com a norma brasileira, vamos trocar rapidinho aqui para a norma brasileira, e a gente vai ter resultados mais legais. Deixa eu abrir aqui. Tá com o Eurocódigo, vamos pegar aqui a norma brasileira, vamos aceitar, e vamos abrir nosso editor de ligações, e nesse caso, ao invés de, já que está modelado, eu vou sair aqui da parte de modelo e vou aqui para o cálculo, tá? O que significa isso? Significa que tudo que eu modelei vão aparecer restrições nesse modelo. Esse modelo ele não é tipo assim, é um desenho qualquer que a gente faz e deixa as coisas ali e ele vai calcular. Não. Por trás tem um mecanismo inteligente que ele vai garantir durante a tua modelagem que realmente isso pode ser calculado. Ou seja, se eu deixar lá uma chapa voando, entre aspas, ele vai dizer para mim, essa chapa está desconectada do modelo. Não tem como a gente calcular isso, ele vai dar um mecanismo, não tem conexão com o modelo. Então, o programa, às vezes, a gente brinca que às vezes ele é meio exigente, porque ele está fazendo, por trás desse modelo bonito, geométrico, com todos os detalhes, ele está fazendo um modelo analítico. Um modelo analítico que vai gerar uma malha por elementos finitos. É mais ou menos ao contrário do que a gente vê lá no CIPCAD, por exemplo, para quem trabalha com CIPCAD. No CIPCAD você vai lá, seleciona os teus tamanhos de pilares, vigas, lajes, lança, e ele gera um modelo analítico a partir daqueles tamanhos que você fez.
Aqui não. Aqui, como é tudo pequenininho, tudo apertado, você gera todos esses encaixes e o modelo analítico vai ser gerado a partir desse modelo geométrico que você fez. Para fazer isso, basta usar a parte de modelo e ele vai te dando avisos se você vai poder passar para o cálculo ou não. Se você não conseguir passar para o cálculo, é porque o teu modelo não está bem feitinho ainda. Não, tem alguma coisa ali que ficou, ou coisas que estão se chocando, duas coisas que estão no mesmo lugar, ou coisas que estão desconectadas, né? Então o programa vai te avisando. Veio para o cálculo, você vai definir casos de carga. Nesse projeto, por exemplo, eu tenho 3 casos de carga. Casos de carga que eu posso, inclusive, definir níveis de tolerância ou número de iterações que eu posso fazer para eu estabelecer um limite máximo para o software analisar para mim. Se você não quiser mexer nisso aqui, não tem problema. É só deixar os valores que vêm aqui por default, que já é pensado para que sejam valores ótimos. Mas se você tiver um modelo hiper refinado, uma conexão muito importante, e às vezes você precisar fazer mudanças, dá para mudar isso aqui. Tá? Outra situação, às vezes você traz isso aqui do CIP 3D e vem aqui muitos casos de carga. Vem, sei lá, 10, 15 casos de carga, 20 casos de carga, dependendo das combinações que você tiver. Você pode eliminar casos de carga, eliminar aqueles casos que você sabe que não são críticos, se você quiser, ou deixar. E por que é bom eliminar ou não? É porque às vezes tem muitos casos que você já sabe que não vai dar problema e você pode adiantar teu processo deixando só aqueles críticos. Você também pode criar casos de carga novos aqui, além daquilo que, por exemplo, já veio do CIP 3D. Né? Ou quando você está trabalhando manualmente, como a gente está vendo agora, você tem que criar, na verdade. Nesses casos de carga, a gente vai associar cargas. Né? Então, para cada casa de carga, a gente vai fazer aqui o nosso... Eu acho muito didático essa janela, porque como funciona? Das 4 barras que eu tenho nesse meu modelo, uma delas eu vou selecionar como um elemento portante, é como se fosse o apoio, onde as outras barras vão ali transmitir os esforços. Né? Então, o P1, nesse caso, é meu elemento portante. E depois, nos outros, eu vou aplicar minhas cargas. Então, veja que em cada uma das vigas, eu vou ter aqui os esforços na direção da origem da barra e os esforços na direção do extremo da barra. Tá? E eu vou ter cada caso de carga. E em cada caso de carga, eu vou poder definir o meu esforço normal. Né? Por exemplo, eu estou falando aqui da V1. A minha V1 não é essa aqui. Ó, a minha V1 ali. Né? Então, aqui eu vou ter um valor de esforço normal, que está em 0 na V1. Então, aqui não tenho nenhuma flechinha indicando o esforço normal. Eu tenho menos 5 no cortante na direção Z, que é esse azul que a gente está vendo ali. Né? O Z está sentido positivo para cima. Estou com uma flechinha para baixo, porque eu coloquei um negativo aqui. Eu tenho um momento ao redor do eixo X, que está em 0. E eu tenho um momento de 30 ao redor do eixo Y, que é esse 30 que está aparecendo aqui. Né? Então, se eu mudar esse 30 para 40, que aqui eu posso fazer isso, ele vai me mostrar ali. Né? Eu estava olhando errado, estava olhando aqui. Ó. Era essa aqui. Ó. Esse aqui é o 40. Né? Então, veja que aqui eu estava olhando na direção da origem da barra, mas eu tenho do outro lado a mesma coisa. Ó. Aqui, eu vou até colocar 45 para vocês verem a diferença. Ó. 45 mudou lá, ó, e 40 mudou aqui. Então, quando eu tenho essas barras passantes, eu tenho essa situação que é indo para um lado e indo para o outro lado da barra. Na V2, olha a diferença. Na V2, qual que é a V2? A V2 é essa pequenininha aqui. Como ela não é passante, eu só tenho só um lado, vamos dizer assim. Então aqui eu tenho os meus esforços aplicados só no extremo da barra, como ele coloca aqui. Né? E aqui eu consigo configurar isso aqui. Tá? Então, é bem simples de introduzir. Esse gráfico aqui ajuda bastante. E se você tiver poucos casos de carga, estiver fazendo uma análise básica, tiver só um caso de carga, é mais fácil ainda. E se você tiver um caso complexo e trouxer do CIP 3D, ele vai trazer essa tabela preenchida para você. Você não vai precisar teclar. E essa é a grande vantagem de usar os dois softwares ao mesmo tempo, né, no mesmo ecossistema. Tá? Eu vou devolver aqui minhas cargas iniciais, vou deixar nos 30, porque eu acho que com 30 quase vai passar o modelo e eu vou poder mostrar alguns resultados para vocês. Tá? Vou aceitar aqui. Aqui tem algumas outras opções, não vou entrar muito em detalhes, mas a maneira como esse modelo de cálculo vai ser gerado, esse modelo de elementos finitos vai ser gerado, pode ser personalizado. Eu posso definir aqui o tamanho dos elementos finitos, aqui eu vou poder definir algumas características um pouquinho mais avançadas. Minha recomendação, se você não precisa fazer um cálculo muito avançado, deixa o que vem por default, que a CIP já pensou bastante nesses valores. Tá?
E depois, uma vez que eu fiz essa introdução desses dados iniciais, eu vou poder fazer 3 tipos de análise. Por exemplo, fazer análise de tensão-deformação, que é a mais essencial, né? Não tem como não fazer. Se eu quiser, eu vou poder calcular a rigidez rotacional de cada um dessas barras que estão chegando nesse pilar, que é aquilo que eu falei para vocês no começo, que a gente, normalmente num cálculo estrutural, a gente coloca esses valores através de um coeficiente, né? Aqui a gente tem como calcular. E também a gente pode fazer a análise de flambagem local dos perfis. Né? São 3 análises que são feitas utilizando o motor de cálculo OpenSys. Acho que a gente também já falou nas apresentações anteriores que ele está aqui incluído dentro do CPConnect. Então, vou colocar aqui para tensão de formação. Vamos ver se ele vai demorar muito para calcular aqui. Acho que, tomara que não, acho que no máximo 1 minuto. Talvez até se tivesse eliminado alguns casos de carga, seria até mais rápido. Essa ferramenta, como que ela está pensada para você trabalhar? Ela está pensada para você fazer a modelagem de várias ligações, e depois, tem um botãozinho ali que eu posso mostrar para vocês depois, mandar calcular. E ele vai começar a calcular todas as ligações para você a partir do que você modelou. Então, é como se você fizesse um trabalho de modelagem e depois o software faz a geração do modelo analítico e o cálculo para você e te oferece os resultados. Então, é aquele momento para você colocar o software para calcular, ir lá tomar um café, né, e fazer uma reunião, e a hora que você voltar, ele vai entregar para você os resultados, especialmente se você tiver muitas ligações no projeto, né? Critérios, parâmetros que podem afetar, né, na velocidade desse cálculo. Não é na velocidade, é na extensão do cálculo. Primeiro, número de processadores, né, se você tem os módulos da CIP para ativar todos os processadores ou não. Segundo, quanto mais operações eu fizer na tabela anterior, mais complexa é a minha ligação, mais coisas vão ser analisadas, né? Então, vai aumentar o modelo. Número de casos de carga, vai aumentar a matriz de dados a ser analisada, né? Tamanho do elemento finito, quanto menor, mais a ser analisado, né? Nesse exemplo que vocês viram aqui, levou mais ou menos talvez 1 hora, e a gente tem aqui algum resultado, tá? Esse resultado, ele vai ser expresso de diferentes maneiras. O primeiro deles, que é para mim um dos mais visuais, é esse de cores aqui. Ele é um resultado de tensão e deformação, e a gente chama isso de coeficiente de aproveitamento máximo. O que significa isso? Numa escala de 0 a 100%, a gente vê quanto a gente está aproveitando desse material, relação força e resistência, né? Então, por exemplo, esforço e resistência, desculpa. Aqui eu tenho alguns elementos que estão verdes, alguns elementos que estão azuis, outros laranja. E nessa barrinha eu vejo que de 0 a 100%, esses parafusos, eles estão... vamos simplificar, a gente está usando entre 60% e 80% da capacidade portante desse parafuso, né? Dessa solda, a gente está usando entre 20% e 40%. Nessas chapas ou nesses parafusos de baixo, a gente está usando entre 0% e 20%. Os próprios perfis, né? Quando a gente fala da relação do perfil na ligação, a gente não está falando lá do perfil no vão, né? Lá no momento no meio do vão, no cortante, a gente está falando da relação com a ligação. Está bem tranquilo também, menos de 20%, né? Então, ó, a gente tem um parafuso aqui que está mais solicitado aqui, provavelmente não ficou simétrica a nossa carga, tá? Ou às vezes pelo fato da geometria, não, enfim, teria que analisar o porquê. Então, olhando aqui, a gente olha e parece que do ponto de vista de resistência, essa ligação está segura. E provavelmente está, né? No entanto, o programa está falando para a gente que tem um erro aqui, ó. Tem um erro e que algumas verificações não foram cumpridas, tá? Por quê? Porque o programa não vai analisar somente a questão de resistência, ele vai analisar a questão de outros parâmetros, né? Se eu filtrar aqui, ó, por verificações que não foram cumpridas, na BNT 8800 existe algum parâmetro geométrico construtivo, né, de fabricação que indica que o tamanho máximo da perna de uma solda deve ser de tal tamanho e a gente colocou de outro tamanho, né? Então a gente não está nos limites que a norma estabelece. Então aqui já não é uma questão de resistência, é uma questão que não estamos dentro da norma. Então o que eu deveria fazer? Eu deveria voltar no meu modelo e alterar os parâmetros da solda para cumprir com esse parâmetro e voltar a calcular, porque talvez mudando esse parâmetro, inclusive, afete de maneira negativa ou de maneira positiva no resultado do meu cálculo, né? Isso aqui é só para dar um exemplo para vocês de que o software vai analisar não só resultado de resistência, vai analisar também esses detalhes que, vamos ser sinceros, às vezes é bem chato de ficar comprovando, analisando cada um desses detalhes. Por exemplo, aqui não aconteceu, mas às vezes acontece que a gente tem a distância do centro do furo até na borda da chapa, que é muito perto, né? Ou a distância entre 2 furos, que é muito perto. Esse tipo de coisa, a norma especifica e o software, ele
ele indica para a gente quando está fora da norma. Então, para mim, esse ponto, ele traz muita produtividade e traz muita segurança, porque cada ligação é de um tipo e às vezes é difícil de a gente fazer tudo isso na mão, né? Outro resultado interessante que a gente vai ter aqui são as tensões, né? Então aqui nesse modelo, como eu falei, esse modelo por elementos finitos foi gerado a partir do nosso modelo geométrico. Então veja que cada superfície que a gente tem aqui foi criada, né? Foi criada uma superfície com elementos, né? Cada chapa tem um mini modelo, vamos dizer assim, um submodelo que foi criado, né? Ó, aqui é uma chapa, aqui é outra, ali é outra, né? E foram gerados esses modelos. Por isso que eu falei que essas relações de contato entre os elementos, as chapas, as superfícies, elas têm que ser precisas, e por isso que na fase de modelagem o software vai dizendo para a gente, para poder gerar esse tipo de situação aqui, né? Aqui na tensão de von Mises eu tenho aqui os 3 casos, né? Que a gente tinha 3 casos de cálculo, olha a diferença entre eles, né? Em alguns casos a gente tem tensões mais concentradas aqui, nesse caso 1 a gente tem aqui na ligação aqui dessa chapa, né? Então por isso que é bom a gente analisar vários casos. Aqui tem algumas coisinhas legais que a gente pode usar para visualizar, definir, por exemplo, a aparência disso aqui, se ela vai ser uma discretização contínua, se a gente quer ou não mostrar os elementos, ou deixar só as cores, né, dos isovalores. A gente também tem como representar aqui aquelas mesmas cargas que a gente aplicou no começo. Aqui a gente tem parafusos, a gente pode ver aqui quanto estão sendo os esforços nesses parafusos para esse caso de carga, né? Olha ali que legal, os nossos 2 parafusinhos aqui. A gente vê ali os esforços direto nos parafusos. A gente tem também os esforços de cortante, né? Que eram os esforços axiais. Vamos ativar o axial, deixar só cortante aqui. Ó, a gente consegue ver ali. É bem interessante. Para que serve isso? Serve para a gente tomar decisão, né? Meu modelo passou, mas se ele não tivesse passado, eu teria que modificar a geometria, adicionar mais parafuso, tirar parafuso, mudar solda, procurar uma solução. E quando eu tomo essa solução e mudo o modelo, muda a distribuição de tensões e de esforços dentro do meu modelo. E o software, de maneira gráfica, vai ajudar a gente a descobrir como que está, né, se redistribuindo e onde que vão estar os pontos críticos, né? Aqui o software não vai dizer para você qual que é a ligação ideal, porque no universo das ligações tem muitas combinações. Não é como numa ligação de concreto armado, que a gente tem poucas opções de combinação de dobras e disposições dentro daquele nó de concreto armado. O universo de estruturas metálicas é muito mais amplo, né? E isso aqui porque é uma ligação relativamente simples entre vigas, né, ortogonais entre si, pilares. Agora, se a gente chegar numa ligação complexa, com muitos elementos chegando, com muitas peças, o software não vai conseguir fazer milagres aqui, né, nesse sentido. Outro tipo de resultado que a gente tem aqui é a deformação, né? Então a deformação equivalente de von Mises e também os deslocamentos, né? Aqui os deslocamentos por causa de carga. Por exemplo, se eu pegar um ângulo aqui, deixa eu pegar um ângulo interessante, esse aqui talvez, não. Olha o que aconteceu aqui, eu fui muito longe. Vou desativar meus esforços, que agora não preciso. Acho que vai ficar melhor. Assim, ó, por exemplo, aqui, esse ou esse. Esse aqui vai ser melhor de ver. Ó. E se eu aplicar uma escala aqui, vamos aplicar 5, ó, a gente consegue ver que para esse caso de carga, a gente consegue ver aqui a deformação, né, multiplicada por 5, o deslocamento, desculpa, nas duas extremidades das nossas vigas, né? Aqui a gente também vai conseguir ter os relatórios, né? Então, relatórios muito parecidos ao sistema dos outros programas da CIP. Por exemplo, eu vou colocar todos eles aqui, de verificação, por exemplo. Vamos ver se eu consigo colocar. Sim, consigo. Todos os que estão disponíveis. Eu não fiz o cálculo de rigidez nem de flambagem, então não está disponível. Mas aqui, por exemplo, ó, componentes dessa ligação. Eu tenho nessa ligação um pilar do tipo P1 com essa geometria, né? Aqui com o aço que foi usado, tem uma do tipo V1, uma viga desse tipo, tenho 2 vigas RHS aqui, depois aqui eu tenho algumas chapas, cada uma com um determinado nome. Esses nomes são os nomes que eu dei lá quando eu criei aquelas operações, eu que escrevo esses nomes, né? Com os parâmetros que eu selecionei, ele calculou o peso de cada chapa para mim de acordo com a área, enfim, as propriedades de material e, enfim, espessura. Depois ele me fala aqui desses elementos quais vão ser parafusados, né? E aqui
os dados, né, com os parafusos, quais são esses parafusos, quais que são as porcas e as arruelas, né, ele chama anilha, mas enfim, são as arruelas do nosso projeto. A gente tem aqui toda a descrição dos nossos filetes, né, das nossas soldas, incluindo aqui a geometria. O eletrodo está vazio, porque o eletrodo, na verdade, é uma característica opcional. Você define as características as propriedades necessárias para o cálculo da solda, e o eletrodo é mais uma questão para quantitativo. Você vai definir, tem como você criar seus eletrodos, dizer qual que é, para aparecer aqui. Mas o importante realmente é você definir os dados da solda em si, né? Que isso sim o programa vai te pedir. Nesse caso aqui está vazio por isso, porque não foi definido o tipo de eletrodo, né? A gente tem aqui agora, já entrando no cálculo, a gente tem as cargas para cada, o que a gente viu, né, aquela tabela que a gente introduziu para cada uma das nossas vigas. Depois aqui a gente tem um resumo da tensão deformação, né, para cada caso, deformação plástica, o limite, né, enfim. E assim vai para cada solda. Vejam que meu detalhe aqui, né, meu memorial nesse caso aqui, ele vai longe aqui, né? Eu tenho 57 páginas de memoriais só nessa ligação, né? Ponto por ponto, né? Claro, aqui são os pontos da norma, né? Ponto por ponto, caso por caso, né? Certamente aqui em algum ponto a gente vai ver aquelas vermelhinhas que não passaram, né? Ó, que vai dizer, igual a gente trabalha no CIPCAD ou no CIP3D, tração, segundo esse ponto da norma, tá seguro, porque era 0,80, deu 0,89, o limite é 51, legal, tá bem dentro, né? E assim por diante, né? Então, essa é um pouquinho a potência que a gente tem aqui do nosso cálculo da ligação. O próximo passo, se eu tenho a minha ligação já segura, seria eu fazer, por exemplo, um desenho disso, né? Eu poderia fazer um desenho, então eu vou sair aqui dos meus relatórios. Pera lá, não quero mais relatórios. Pronto. E vou vir aqui para os meus desenhos. Os desenhos é um mundo à parte, para ser sincero. Tem todo um editor aqui de desenhos, que o objetivo desses desenhos é você pegar essa ligação que você fez, trazer para o papel, e inclusive adicionar informações extras que, se você precisar, né? Por exemplo, se vocês verem aqui, ó, essa ligação ela foi detalhada com etiquetas aqui, né? Aqui as soldas, né? Indicando os tamanhos, se é dos dois lados, aqui todas elas em fábrica, pelo que eu vejo aqui, nenhuma na obra, né? Cada uma das placas aqui detalhadas, né? Eu posso fazer minha legenda, mas vejam que eu estou trabalhando aqui num papel, no DIN A2. E cada um desses elementos aqui, na verdade, isso aqui é como se fosse um viewport, como se fosse um modelo, um ângulo do modelo, até consigo girar ele, consigo mudar o tamanho dele se eu precisar, que eu selecionei esse ângulo, existem vários ângulos já pré-definidos, o software gera para a gente isso, e eu escolho aqui a aparência, se ele vai ser vetorial, monocromático, se vai ser híbrido, que é com cores e linhas. Eu posso definir a escala, eu vou poder definir o fundo dessa cena que está aqui, se ela é transparente ou se ela é branca, eu vou definir uma resolução, né? Então tem uma série de opções que eu tenho aqui, e eu posso ir criando as minhas pranchas. Aqui eu só criei uma para tudo, mas poderia criar uma lista de pranchas para essa ligação, dependendo de como eu quiser documentar. Às vezes a ligação por um lado e depois as chapas por outro, né, numa segunda folha. Enfim, aí já é gosto do freguês. E eu não vou conseguir entrar em detalhes aqui, mas existe uma série de ferramentas para a gente definir linha, arco, elipses, fazer os textos, né? Só para dar um exemplo rápido aqui, ó. Se eu pegar uma ferramenta de etiqueta, por exemplo, que eu acho que é uma bem interessante de mostrar, e eu clicar, por exemplo, nesses parafusos, ó, ele já vai pegar os dados. Ele está me dizendo que são 4 parafusos do tipo, com esses tipos aqui, né? Eu não escrevi esse dado aqui. Mas, se eu quiser, eu posso editar isso aqui. Ele me coloca aqui uma série de configurações de aparência dessa etiqueta, né? E se vocês verem ali, ó, ele tinha 3 espaços aqui. É como se fosse um T essa etiqueta. Aqui a gente tem um superior, um inferior e um lateral, um espaço lateral. Então, aqui é aqui é outro e aqui é outro. São parâmetros que eu posso colocar aqui. E esses códigos que estão aqui são parâmetros que o software coloca para a gente automaticamente para fazer essa etiquetagem automática. Já vem assim. Mas eu posso também escrever um texto que eu quiser aqui, né, se eu quisesse personalizar e modificar. Né, ou, inclusive, fazer uma combinação entre as duas coisas, usando dados automáticos ou um texto extra que eu adiciono aqui na minha etiqueta. Ele é bem personalizável, né? Fazer esse tipo de coisa.
Esse raciocínio ele se aplica a várias outras etiquetas. A etiqueta vai mudar de acordo com o elemento que eu estou selecionando. Né? Como eu falei, se eu pegar aqui uma etiqueta e selecionar uma solda, vamos achar uma solda aqui, ó, por exemplo, essa aqui. Ó, a etiqueta já tem outro formato, ó, tá vendo? Já considerando as informações de uma solda. Se eu pegar um perfil, vamos pegar esse perfil aqui, por exemplo. Ou, por exemplo, esse aqui. Ó, ele já trouxe outro formato para perfil, né? Então, existem vários tipos de etiqueta que eu posso, se eu quiser, trabalhar, trocar, personalizar. Tá? Todo esse desenho, depois eu vou poder fazer uma impressão disso, mandar isso, exportar em DWG, DXF, exportar em PDF, né? Vou poder fazer isso sem nenhum problema. Tá? Então, essa é um pouquinho a ideia que eu tenho aqui. Tá? Deixa eu ver aqui como que vocês estão, se vocês já dormiram ou não. Vocês estão dormindo aí ou vocês têm um cafezinho na mão? Eu vi que tem ainda perguntas, a gente vai ver essas perguntas, tá? Eu sei que é bastante coisa aqui, mas eu preciso continuar mostrando mais algumas coisinhas para vocês antes da gente entrar nessas perguntas. Deixa eu confirmar aqui o nosso chat, onde que apareciam. Tá. Legal. Contada essa parte, vou voltar aqui para o nosso ambiente inicial. Na verdade, quero mostrar duas coisas antes de a gente ver o Strubing Steel. Eu vou voltar naquele exemplo anterior, rapidinho, naquele que tinha as barras simples. E uma coisa que eu acho que é interessante é o seguinte, eu tinha a minha viga 1 e a minha viga 2, elas são parecidas, mas uma tem uma barra a mais que a outra. Vou mostrar para vocês o recurso da biblioteca de ligações e por que ela é útil. Tá? Eu tenho essa minha ligação que eu fiz aqui, que não está perfeita, mas vamos supor que é perfeita. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou salvar essa ligação. Tá? Vou salvar ela com esses parâmetros aqui. Poderia, inclusive, ter uma lista bem complexa de ligações aqui. Vou exportar essa ligação e vou dar um nome para ela. Tá? Vou aumentar essa janelinha aqui e vou chamar ela de Viga do Afonso. Tá? Viga do Afonso. E vou salvar ela aqui. Se eu clicar na minha biblioteca de ligações, agora está aqui, ó, a Viga do Afonso. Tá? Por que isso é legal? Porque se eu aceitar agora, eu poderia vir aqui na Viga 2, por exemplo, e em vez de eu fazer isso tudo do zero, eu poderia vir aqui nas opções da biblioteca e importar a Viga do Afonso. Tá? E quando eu importo a Viga do Afonso, eu vou dizer agora, lá na minha biblioteca eu tenho uma Viga 1 e um Pilar 1. No meu projeto eu tenho Viga 1, Viga 2 e Pilar 1. Eu posso fazer uma compatibilidade entre o que tem na minha biblioteca e o que tem aqui? Tem como fazer. Eu posso dizer, por exemplo, que a Viga 1 da minha biblioteca é equivalente à Viga 1 do meu projeto. Então a Viga 1 com a Viga 1 e o Pilar 1 com o Pilar 1. E a Viga 2 ainda não resolvi, já depois eu resolvo. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu já começo com alguma coisa pré-definida. Eu não preciso refazer tudo isso aqui. Já vou manter os mesmos tipos de parafusos, os mesmos tipos de solda, os mesmos passamentos. Então, se eu já fiz uma pré-análise de uma parte da estrutura, mais ou menos já tenho um critério, mais ou menos sei que vai passar, eu posso aproveitar isso. Aqui na Viga 2, talvez eu não resolvesse com uma chapa frontal. Eu resolvesse, talvez, com uma chapa ou com ajuste, soldando diretamente, ou com a chapa lateral, como a gente fez antes. Né? Então eu posso, sem problemas, adicionar uma segunda operação, conectar a Viga 2 com o pilar, nesse caso a alma da Viga 2 com a alma do pilar, e fazer os ajustes para criar aqui a minha chapa, que agora está essa coisa ridícula, grande, desse tamanho aqui, né? Mas enfim, vocês já viram como que faz, e terminar a minha ligação. Né? E poderia inclusive exportar uma nova ligação com a combinação disso aqui, pensando que depois eu vou ter mais ligações com duas vigas, e assim por diante. O bom disso, e volto a entrar aqui no nosso editor, é que com o tempo você vai criando uma biblioteca que você pode salvar no teu computador e usar isso em outros projetos. Né? Então aqui, ó, na minha biblioteca de ligações, por mais que aqui esteja vazia, da mesma maneira que a gente trabalha em várias ferramentas da Civ, a gente tem esses botões aqui. E eu posso ir buscar lá no meu computador uma série de ligações que eu já fiz antes. Ó, aqui no meu computador eu tenho tudo isso aqui. Eu posso selecionar todas aqui, ó, aceitar. E eu tenho aqui ligações dos mais diversos tipos que eu fui fazendo ao longo dos últimos 2, 3 anos que eu estou trabalhando com SimPConnect. Olha que legal essa aqui que eu fiz de elemento de madeira com ancoragem no elemento de concreto. Ou essa ancoragem aqui de uma viga num elemento de concreto. Né? Ou esse caso aqui que eu precisei fazer um ajuste aqui nesse elemento.
chapa base quadrada, enfim. Isso aqui, você vai guardando isso no teu computador e vai, se você tiver um bom critério para nomear isso, agiliza muito o projeto depois, né? Você não precisa fazer todas as ligações 100%, né? Olha que interessante, essa aqui com inclinado, né? E assim por diante, ó, mais casos aqui combinando tubulares, né? Claro que se eu tentar importar isso aqui agora para aquela ligação que era bem simplesinha, ele vai falar assim para mim, ó, tem uma coisa muito diferente aí, não é uma ligação muito similar. Ele vai tentar fazer uma equivalência, mas vai dar um monte de erro, porque tem muitas operações aqui que talvez sobrassem, né, naquela ligação que era muito simples, né? Então aí você tem que trabalhar com certa coerência, né, que procurar na tua biblioteca uma ligação que seja o mais parecido possível com a ligação que você está trabalhando, né? Aqui eu tentei fazer uma espécie de conexão pré-definida para elementos de madeira, né? Ou um caso aqui que era um guarda-corpo que iria em cima de uma estrutura de perfis, né? E esse guarda-corpo era tubular. Enfim, aqui a imaginação é o limite, né? Como diz o ditado. Tá? Então, feito isso, a gente viu como que funciona o editor de ligações, a gente viu como criar um nó, e a gente viu como fazer análise, ver os relatórios, ver os desenhos, né? O que mais dá para fazer aqui no CIP Connect antes de a gente ir para o Strubbin Steel? A outra opção é vir do CIP 3D para cá, ou do SAP ou do ETABS, né? Como que funciona isso? Se eu estiver vindo do SAP e do ETABS, eu vou clicar aqui em cima e vou usar essa ferramenta. É uma maneira de fazer um upload do arquivo que sai do SAP ou do ETABS para dentro do sistema do CIP. Esse arquivo é um arquivo XML, tá? Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, dá uma procuradinha no nosso site, tem algum vídeo mostrando como que é o procedimento, mas basicamente é vir aqui e procurar, necessariamente ele vai criar um projeto novo e vamos procurar no computador um arquivo XML que veio do SAP ou do ETABS, tá? E ele vai trazer a estrutura para cá. Se for do CIP 3D, eu vou mostrar para vocês um caso aqui. Vou mostrar um caso, deixa eu mostrar um caso que eu acho que é interessante mostrar. Ó, vou mostrar um caso nos dois programas. Vou abrir primeiro aqui no CIP 3D e como que ele fica dentro do CIP Connect, para vocês verem essa conexão. Nesse caso, é uma estrutura de madeira, mas poderia ser metálica, mesma situação. Estou aqui no CIP 3D, tá? É uma estrutura de madeira de perfis laminados, criados aqui no CIP 3D, e cada uma dessas conexões vai ter um nó, né? Inclusive, se eu desativar aqui a geometria dele aqui, né? Como que eu fazia aqui? Desmarcar todos. Eu estou vendo meu modelo analítico aqui com cada um desses nós, né? Legal? Como que funciona? Eu fiz o cálculo da minha estrutura, já tenho todos os meus esforços. Isso aqui ficou voando aqui. Deixa eu fechar. Por que ficou voando? Não sei. Mas fiz os meus esforços, calculei minha estrutura, né? Já sei quais são os momentos cortantes, os normais, chegando em cada nó, tá? Já posso calcular minha ligação. Como que eu vou fazer? Eu vou conectar, iniciando sessão ao BIM Server Center, aqui na parte de obra, e vou vincular esse projeto com uma pasta lá no BIM Server Center. Eu vou criar uma pasta lá e vou mandar usando a opção de compartilhar lá para o BIM Server, tá? No CIP Connect eu vou abrir um projeto novo e vou importar. E quando eu importar, ele vai abrir assim, ó. Ele vai trazer o modelinho junto aqui, que no exemplo anterior a gente não tinha esse modelo, né? E esse modelo aqui, ó, se eu mudar a visualização dele, eu tenho como ver, acho que aqui consigo ver o modelo analítico dele. Deixa eu lembrar. Ó, exatamente o que a gente estava vendo lá no CIP 3D. E no nó, que, claro, os nós foram gerados todos aqui automaticamente, cada um com o seu ângulo, com a sua complicação, vamos dizer assim, nó a nó, eu vou poder criar minhas ligações. E dependendo do tipo de ligação que eu fizer, se eu fizer uma boa parametrização, conseguindo fazer relações entre elementos que facilitem a automação, às vezes uma mesma ligação, por mais que tenha inclinações diferentes, pode ser usado em vários nós, né? Aqui eu comecei a fazer meu projeto e fiz uma ligação aqui, por exemplo, ó, se eu editar essa ligação aqui, ó, vocês vão ver que eu tentei ligar aqui essas vigas inclinadas com essa outra viga horizontal, inclusive criando pastas aqui, só das operações relacionadas com a V2, só de uma segunda viga, né? Para criar essa ligação
com esses elementos metálicos e parafusos, provavelmente parafusos, tá? Então, a diferença que tem de eu usar com o CIP 3D é que ele vai trazer esses nós com essa geometria criada para mim. Além disso, e talvez aí seja, como eu falei antes, a vantagem principal, é que eu não vou precisar introduzir as cargas. As cargas já vão vir previamente definidas, obviamente, se meu modelo CIP 3D tiver cargas, porque, vamos lá, se eu desprezar peso próprio e não aplicar cargas, o meu modelo não calcula nada, ele vai ficar tudo zero. Não tem sentido, mas ninguém vai fazer isso, né? Mas só para vocês entenderem que o que vier lá do CIP 3D vai aparecer aqui nessa opção de gerar a partir do modelo BIM, tá? E aqui vou ter meus casos de carga e minhas cargas. E aí eu só vou precisar realmente calcular, né? Legal. Então tudo isso é CIP Connect, né? CIP Connect, veja que o CIP Connect tem aqui a mesma opção, né, de devolver, se eu quiser, essas ligações lá para o BIM Server Center, para minha pastinha do projeto lá, sem nenhum problema, né? Mas e se eu quiser ir mais além disso, além da ligação, eu quiser fazer o detalhamento geral da estrutura, né? Como que eu posso fazer isso? Eu preciso fazer primeiro no CIP Connect e depois ir para o Sturbin Steel? Ou eu vou para o Sturbin Steel diretamente, né? Quais são os fluxos de trabalho aqui? Então vamos fechar aqui o CIP Connect e vamos ver a diferença para o Sturbin Steel. E para fazer com o Sturbin Steel, eu vou abrir aqui um outro modelo do CIP 3D também. A gente vai fazer esse mesmo paralelo outra vez. Acho que esse modelo 1 aqui, deixa eu ver se ele vai ser interessante. Se eu já não tiver ele aberto aqui, não tem. Então veja só, eu não sei porque, não sei se aparece para vocês, mas para mim ficou uma janelinha aqui. Sempre quando eu estou transmitindo as coisas através aqui do GoToWebinar, minhas coisas ficam tudo piscando, travadas aqui. Não sei porque acontece isso, é alguma coisa de vídeo, enfim. Mas vamos lá. Essa estrutura do CIP 3D aqui, uma estrutura normalzinha, né? Ela está já calculada, tá? Veja que eu já estou usando o CIP 3D versão 2026. Já criei aqui uma série de layers com várias cores. Essas layers eu posso aproveitar no meu detalhamento depois, é uma vantagem, né? Quando eu mando isso lá para o Sturbin Steel, ele já reconhece essas layers, eu não preciso recriar essas layers, né? E todas as seções transversais já foram pré-determinadas pelo software, mas eu não fiz nenhuma ligação, não fiz nenhum detalhamento, né? O que eu poderia fazer? Eu poderia vincular com o projeto no BIM Server, mandar lá para o BIM Server e vir aqui para o Sturbin Steel. E aqui no Sturbin Steel, veja que meu modelo ele vai se comportar de uma maneira muito similar com o CIP 3D. Eu vou ter como fazer os mesmos movimentos aqui no entorno de trabalho, vou ter minhas etiquetas, vou ter como ativar e desativar as coisas, mas ao invés de eu ter ferramentas para cálculo, eu vou ter ferramentas para detalhamento, né? Então, para quem já é usuário mais antigo, talvez agora vocês entendam um pouquinho mais qual que foi nosso método de desenvolvimento dessa suite de softwares. Quando a gente começou a pensar no Sturbin Steel e no CIP Connect, a gente decidiu dar um passo de modernização da suite como um todo, começando por criar novas interfaces do CIP Connect e do Sturbin Steel. Eles saíram antes que a modernização do CIP 3D, mas se vocês verem o atual CIP 3D, ele já chegou agora num nível, né, uma interface que é parecida, que é coerente com a interface do Sturbin Steel e do CIP Connect, né? Então, a gente, por um tempo ali, né, por 2, 3 anos, a gente tinha o CIP 3D com uma interface um pouco mais antiga, mais tradicional, vamos dizer assim, e o CIP Connect e o Sturbin Steel com essa interface mais acessível, com menos cliques, como a gente veio falando ultimamente. E agora as coisas estão homogêneas, né? Então, para quem está pensando em atualizar para 26 e está usando ainda 25, 24, 23, essa é uma das modificações importantes que teve aí na suite como um todo, né? Só que não tem como a gente fazer isso do dia para a noite, leva um bom tempo, né, nessas modernizações, mas esse projeto começou lá mais ou menos na época da pandemia, vindo primeiro com o CIP Connect, depois com o Sturbin Steel ganhando cada vez mais ferramentas, e agora essa modernização do CIP 3D. E tudo isso continua, a gente está integrando ainda mais essas ferramentas, né? Nem tudo que está conectado hoje entre elas foi sempre assim, aos poucos a gente foi integrando cada vez mais, então está em constante evolução essa nossa suite para estruturas metálicas. Mas entrando aqui nos detalhes do programa, veja que
estrutura que estava lá no chip 3D, ela foi importada aqui para mim automaticamente, não precisei modelar. Se eu quisesse, eu poderia só fazer um modelo sem cálculo. Normalmente a gente vai calcular antes, né? E aqui como que funciona? O CP-Connect, ele vai estar dentro desse botão aqui, ó. É como se eu tivesse um passo prévio ao CP-Connect. Na verdade, se eu clicar aqui, ó, é como se eu estivesse criando um nó lá no CP-Connect, naquela lista de nós isoladas que eu tenho. Mas, no lugar de eu criar um nó adicionando parâmetros, eu vou clicar numa barra, vou clicar na outra barra, vou clicar na outra barra, vou clicar nas barras que eu queira, vou confirmar com o botão direito, e o software já vai abrir o editor de ligações para mim, com as barras, porque ele já sabe quais são essas barras, qual que é a posição dessas barras, né? E eu vou poder editar essa ligação. Tá? Vou fazer de novo, porque eu fiz uma com uma que já estava pré-definida. Tá? Vou clicar uma, vou criar uma do zero aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer duplicar, senão eu vou ter que deletar a ligação e fazer do zero. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui eu já clico, como já tem uma feita, já está feita a minha ligação. Mas basicamente é o mesmo sistema. Isso aqui vai vir vazio, se não tiver a ligação, e eu vou modelar minha ligação, vou poder fazer meu cálculo, vou poder fazer meus desenhos. Se eu tiver comprado uma versão do Strubin Steel que ele inclui os módulos de cálculo do CP-Connect, posso até calcular. Por isso que quando as pessoas perguntam, então se eu quiser fazer o processo completo, eu preciso passar pelo CP-Connect? Precisa, mas passa com o CP-Connect dentro do Strubin Steel, não precisa fazer ele isolado. Vai direto para o Strubin Steel e usa o CP-Connect lá de dentro. Né? E se você tiver esses módulos na sua licença, você pode escolher se você quer trabalhar com CP-Connect isolado ou dentro do Strubin Steel. Tanto faz. Agora, aqui no Strubin Steel vão ter módulos extras para você fazer a exportação dos desenhos, para você poder fazer exportação para IFC, né? Exportação para formatos de controle numérico, etc. Tá? E aqui, qual que é a vantagem que a gente tem aqui? A gente tem uma vantagem que aqueles parâmetros que a gente estava conversando antes, por exemplo, quer ver? Ó, vamos editar essa viga azul aqui. Ó. Olha que interessante essa viga azul. Acho que ela é um bom exemplo. Essa viga azul, na verdade, ela é... Vamos pensar na hora da fabricação disso e depois da montagem. Vamos supor que eu estou lá na fábrica e eu vou produzir essa peça azul. Essa peça azul, na verdade, ela vai ser uma peça com perfil cortada num determinado tamanho e vai ter essas chapinhas já soldadas nesse meu perfil. Provavelmente essa ligação aqui, essa chapa frontal vai estar soldada, mas os parafusos não vão estar ali, porque os parafusos só vão ser colocados na obra depois, na montagem. E isso vai acontecer com todas as chapinhas que eu tiver aqui na minha lateral, da minha viga, até eu chegar lá na outra extremidade, né, e chegar aqui onde que vai estar? Tá muito longe aqui. Na outra chapa frontal, né? Também eu vou ter aqui um pilar, aqui, ó, que não sei se vocês estão vendo aqui, ó, que é esse pilar que está soldado aqui, ó. Provavelmente esse pilar, não vou soldar isso na fábrica. Provavelmente eu vou chegar e vou soldar isso na obra. Não sei, estou imaginando, meu critério aqui de fabricação. Como que eu defino esses parâmetros aqui? Eu defino naturalmente quando eu estou modelando essa estrutura. Então, se eu editar essa ligação da nossa... editei o perfil, não a ligação. Desculpa lá, vamos abrir aqui. Tem que clicar no triângulo. Se eu editar essa ligação frontal, provavelmente essas soldas estão marcadas como soldas na fábrica, mas os parafusos vão estar marcados como parafusos na obra, né? Então, essa chapa frontal aqui, que deve ser provavelmente essa frontal 1, ó, na parte de parafusos, ele está me dizendo que os parafusos são na obra, de fato, e as soldas estão com o símbolo de solda na fábrica, né? Porque tá sem a bandeirinha, né? Que eu falei antes. Então, que comportamento eu vou ter aqui? Eu vou ter o seguinte comportamento. Estou criando um conjunto que é o conjunto do perfil mais a chapa mais as soldas, sem o parafuso. A mesma coisa vai acontecer provavelmente com esse. E a mesma coisa com o próximo. Então esse conjunto ele vai crescendo com todos esses elementos que estão conectados até ele, quando a gente define que esse elemento se conecta em fábrica. Tá? Isso a gente consegue ver se eu vier aqui na minha opção de documentação e, por exemplo, aqui eu fizer a seleção, eu posso definir um conjunto. Ó. Se eu clicar aqui em conjuntos, eu posso numerar esses conjuntos primeiro, definindo aqui, ele vai gerar para mim automaticamente esses conjuntos, então eu posso definir critérios aqui de como as coisas vão ser numeradas, o software vai definir para mim automaticamente, e daqui a pouco vocês vão ver que depois que numerar eu vou poder
passar o mouse e ver o conjunto inteiro. Né? Vamos só esperar ele terminar aqui. E depois eu vou poder fazer, inclusive, os desenhos conjunto a conjunto. E vou mais além. Nos quantitativos que a gente vai ver depois, vai ter o quantitativo das peças que são para a fábrica e das peças que são para a obra. Então, vou conseguir ter quantitativos aí na tabela por separado nessas tabelas de quantitativo. Tá? Vou terminar aqui, ele está numerando tudo que tem no projeto. Ó, quando eu passo aqui o mouse em cima, ele vai, acho que até se eu fizer aqui na seleção, vai dar para ver melhor. Ele vai selecionar tudo, não só o perfil, mas também as chapas. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, esse aqui. Ó, aqui dá... é bem azul clarinho, ó, mas se vocês vão chegar perto, vocês vão ver, ó, ele está iluminando não só o perfil, mas também em volta da solda, em volta da placa, né? Então o conjunto é a combinação dessas peças. Uma coisa que eu posso fazer aqui, ó, vou fazer bem rápido, mas não vou fazer completo, é fazer o desenho desse conjunto. Eu posso clicar aqui em conjuntos, na opção de desenhos, tá? Clicar nesse conjunto, mas poderia ser qualquer outro conjunto aqui. Eu vou ter vários conjuntos no meu projeto. E ele vai abrir o editor de desenhos, né, de lâminas, como a gente chama, de pranchas, para eu fazer o detalhamento desse conjunto. Né? Esse aqui é o conjunto 53, ele gerou para mim automaticamente esse conjunto 53. Ó, abriu minhas lâminas aqui. Né? Até tem algumas coisas já pré-definidas aqui, mas eu posso melhorar isso, né? Tem aqui várias pranchas, na verdade, algumas que estão fora de escala. Ó, mas olha aqui, ó, como ele colocou já no meu conjunto essas pecinhas aqui. Não sei se vou ter algum que está mais ou menos bem feito aqui. Provavelmente não. Não vou aqui entrar em detalhe, porque aqui já demora mais um tempinho, mas só mostrar para vocês que o conjunto está ali. Ó. Eu posso até virar ele lá. Ó, né? Se eu tirar aqui o fator de escala e deixar no zoom, ó, consigo fazer aqui um zoom. Vamos ver se eu consigo aqui. Foi muito longe lá, mas enfim. Mas isso eu quero dizer, o conjunto ele vai ser gerado de acordo com esses parâmetros. Tá? Num projeto, a gente vai ter aqui uma série de desenhos, né? Se a gente for fazer um projeto com desenhos. E aqui tem uma lista de todos os desenhos que pode ter nesse projeto. Então eu posso ter desenhos que são de conjuntos, como a gente viu. Por exemplo, aqui eu vou ter, sem agrupar nada, eu tenho essa quantidade de conjuntos aqui, essa lista, ó, de conjuntos. Cada um deles eu poderia abrir e editar esses desenhos. Eu vou poder ter aqui todas as ligações, igual a gente viu lá no CPConnect, desenho de todas elas. Tá? Eu posso ter o desenho, por exemplo, de vistas de modelo. O que significa isso? Eu posso fazer uma vista lateral da estrutura, uma vista em planta da estrutura, uma elevação frontal da estrutura, considerando tudo. Aqui eu posso criar quantas eu quiser. E posso ter até um nível peça. O que são as peças? São cada uma das chapas que eu vou ter em cada uma das ligações. Então imagina que a quantidade que eu posso ter de desenhos aqui é gigante. E aqui eu posso fazer o gerenciamento disso, criando comentários, marcando se eu já terminei o desenho ou não, e abrindo uma dessas peças, né, uma dessas pranchas para editar essa prancha. Né? Por exemplo, aqui, ó, nessa que está vazio, vamos fazer rapidinho aqui uma introdução de uma sequência, onde que estava aqui? Vou criar aqui uma nova. Não, aqui, uma cena 3D. Vamos colocar. Ó, tem um botãozinho que é esse aqui, que ele ajuda bastante a gente aqui, ó. Ó, ele já colocou para mim. Coloquei uma escala qualquer, ele já colocou cotado com os parâmetros que eu pré-defini, mas posso melhorar isso. E ele já colocou aqui a minha placa, né? Peguei uma ao azar aqui. Se eu quiser etiquetar isso aqui, por exemplo, eu só vou clicar nessa placa e ele já vai me trazer os dados dessa placa. Não está pegando onde eu quero. Ó, vou aqui os dados dessa placa. Né? É o mais simples que dá para fazer, que seria uma placa, mas poderia ser uma ligação, poderia ser um conjunto, como a gente conversou antes. Né? Outro resultado interessante que a gente tem a nível modelo, a nível gráfico, são as exportações. Por exemplo, aqui, ó, nesses botões aqui, a gente tem a opção de exportar esse projeto em DSTV. A gente tem como exportar só, selecionar um elemento do projeto e selecionar só e exportar só isso em DSTV. A gente pode exportar em STEP. A gente pode exportar o modelo inteiro em IFC. Lembrando, eu também comentei isso na semana passada. Esse IFC é o IFC EM11. EM11 é uma
como que eu vou dizer? É uma pré-definição do IFC com vários parâmetros que são para fabricação de estruturas metálicas. Ele é especificado pela Associação Americana de Estruturas Metálicas. Então, é como se ele fosse um IFC que tem os parâmetros necessários, né? Muito do que a gente vai colocar no próprio DSTV, no STEP, vai estar aqui no IFC EM11, né? Um IFC, quando a gente não faz essas definições, a gente tem aquela situação de que o IFC às vezes sai vazio, que sai com pouca informação, que a gente perde informação, e é porque a exportação do IFC ela não é tão simples, é uma questão que precisa entrar em detalhes na configuração disso. A maioria das pessoas não entra nisso, e o que a gente fez? Em vez de deixar isso complicado para que as pessoas tenham que pensar nisso, a gente foi procurar qual que é a melhor maneira de exportar um IFC quando a gente precisa exportar uma estrutura metálica. E a gente encontrou essa especificação do Instituto Americano, né, de Construção em Aço, e a gente decidiu implementar aqui no Turbine Steel. E também tem uma coisa legal que é um DXF de chapas. Eu não sei se eu vou ter um AutoCAD aqui para ver nesse computador, mas basicamente, vamos ver se eu consigo aqui. Não sei se tem AutoCAD aqui. Chapas. Vamos colocar isso aqui no meu desktop aqui. Eu acho muito legal essa opção aqui. Que é, se eu estiver trabalhando com corte a plasma mais manual, vamos dizer assim, né? Eu tenho talvez uma empresa um pouco menor, eu posso pegar aqui tudo que for chapa e fazer um arquivo em DXF ou DWG. Vamos ver se ele vai exportar. Talvez, eu não sei se eu vou ter um AutoCAD aqui. Exportação concluída, vamos minimizar aqui. Cadê onde que eu guardei ele aqui? Chapas. Eu não tenho AutoCAD, tem um visualizador só aqui de CADs. Vamos ver se ele abre. E eu posso ter ali todas elas já em escala, os tamanhos, para eu mandar lá para o meu programa de corte a laser na CNC. Não sei se vou gerar um arquivo GLB a partir do vetor do DWG. Né? Depende aí do sistema que você usa. Mas é bem legal. Não sei se eu tenho a sorte desse programinha aqui abrir. Até nem tinha lembrado que tinha essa ferramenta. Lembrei dela agora. Estou até aqui improvisando um pouquinho para vocês. Esse aqui abre. Ó que legal. Então ele gerou aqui cada uma das chapas que eu tenho no meu projeto. Né? Então ele está me dizendo que da placa 1, que tem esse aço, tenho 12 peças dessa placa 1, ela tem essa geometria. Que agora eu vou mandar lá no laser e mandar seguir essa geometria. Ou, por exemplo, a placa 2 de 10 milímetros, tenho essa. Claro que aqui vou precisar tratar isso aqui, porque eu vou precisar criar os GLBs para isso, enfim. Né? No programa você não chega nesse nível, né? Mas você já tem tudo isso aqui em escala, quantidade, né? E olha a quantidade de placas diferentes que eu tinha nesse projeto, né? Um projeto que não é muito grande, mas veja quantos casos diferentes a gente tem aqui, né? Mas isso aqui também dá para facilitar o dia a dia da fabricação. Tá? No DSTV vai ser similar, só que a gente vai ter o arquivo já para mandar o DSTV inteiro, não vai precisar fazer essa manipulação que eu estou falando antes de gerar. Eu não sei que formato que vocês usam, mas, por exemplo, eu conheço o GLB para fazer, por exemplo, em router, quando é madeira, por exemplo, para fazer a rota dos cortes. Tem lá alguns arquivos que geram, se eu não me engano, um arquivo GLB no final, que depois é usado na máquina mesmo, no programinha que vai controlar a máquina para fazer a rota lá, né, do corte. O que mais que eu posso contar para vocês aqui do Turbine Steel e do CPConnect? Claro, o Turbine Steel tem uma característica bem legal, que, claro, ele é um programa BIM. Então, por exemplo, eu vou poder estar trabalhando e tomando decisões não só pensando na minha estrutura em si, porque às vezes eu vou ter outros elementos do meu projeto relacionados com a geometria que eu estou definindo aqui, né? Às vezes eu vou ter uma arquitetura, vou ter um elemento auxiliar, né? Então, o Turbine Steel acaba sendo um programa onde eu posso trazer todos os IFCs de um projeto para dentro do ambiente dele, para eu poder modelar. Né? Então, isso poderia servir, por exemplo, para fazer um detalhe da conexão do pilar com a fundação, ou eu querer visualizar, por exemplo, como a estrutura metálica está se conectando, está interagindo com outros elementos, as paredes, as lajes, as vigas, né? No caso de uma estrutura que seja mista.
Então eu quero abrir aqui rapidinho para vocês um projetinho, eu acho que na semana passada a gente chegou a abrir ele até, que é um caso em que tem um modelo BIM arquitetônico, eu tenho o meu modelo BIM da estrutura, posso ter até alguma instalação, mas também tenho a minha estrutura detalhada, e eu estou usando o próprio Strubbin Steel como uma das ferramentas de compatibilização, porque eu sou capaz de ver o trabalho das outras disciplinas que não são o detalhamento aqui. Então veja só, o que está em preto, porque eu resolvi colocar uma cor preta, tá? Aqui na ordem de etiquetas, um determinado elemento, quando ele tem várias etiquetas, uma mesma viga, por exemplo, pode ter 5 etiquetas, não tem nem problema. Ele vai adotar a cor da etiqueta que tiver mais para cima nessa lista, né? Então, por exemplo, essa vigas cota 0, se eu mudar ela de ordem, ó, ele adotou a cor da vigas cota 0, porque todas as vigas cota 0, as vigas que estão aqui embaixo, eu coloquei a etiqueta vigas cota 0. Ó, os pilares, ó, se eu mudar de ordem, vai acontecer a mesma coisa, se eu etiquetei bem. Mas eu fiz por uma questão estética, por causa do modelo que eu estava fazendo, por um modelo BIM que eu queria criar, para as pranchas que eu quero criar, eu criei uma camada que eu chamei pintura cinza escura, etiquei todos com a cinza escura e deixei aqui em cima. Por que eu tenho isso? Porque dentro aqui, na verdade, está tudo detalhado já. Ó. Eu, na verdade, aqui tenho minhas ligações. Ó, os triângulos, as ligações estão aqui. Só que eu pintei tudo de cinza, né? Por que eu fiz isso? Porque, na verdade, aqui, ó, eu importei mais modelos. E eu importei o modelo da minha arquitetura, por exemplo. Né? Porque nesse projeto, a estrutura era visível. É uma estrutura metálica onde eu tenho fechamento de blocos ecológicos, por exemplo, e eu quis fazer essa representação dos meus perfis, inclusive fazendo os cantinhos, os detalhes, né? E eu tenho essa opção aqui de fazer essa visualização, essa compatibilização com outras ferramentas BIM. Né? Nesse caso aqui, eu tenho até a questão das minhas sapatas aqui, com a minha armadura, que eu trouxe lá do CIPECAD, nesse caso. Né? Eu fiz a estrutura no CIPECAD, com elementos metálicos, fiz uma laje, fiz as minhas fundações aqui com pilaretes de concreto, e fiz a arquitetura lá no CIP Architecture, nesse caso. Então, ao ser um projeto, um programa BIM, eu vou ter essa vantagem de, mesmo eu sendo o responsável pelo detalhamento, eu poder trabalhar aqui visualizando o restante das disciplinas que me exportarem para o projeto. Eu que escolho, quando eu atualizo aqui, quais eu quero trazer. Isso é muito bom, porque eu vou ter um controle, maior controle do que eu estou fazendo, se meu detalhamento é realmente compatível, né? Ou ao contrário, às vezes eu vou mandar minha estrutura metálica e vai fazer um ajuste lá no modelo inicial, vai depender aí de como a gente estiver trabalhando, né? Então, isso acaba acontecendo para quem já está trabalhando na conexão, por exemplo, do CP3D do CPCAD com o CP Architecture ou do CPCAD com o Revit, já é assim, mas isso também acontece aqui no Strubbin Steel. Né? E essa arquitetura, por exemplo, eu fiz no CP Architecture, mas poderia ter feito no Revit sem nenhum problema e também ter trazido para cá. Quais são as limitações? As limitações são que os modelos que eu trouxe, que estão aqui nessa barra lateral, eu não vou conseguir editar. Eu não vou conseguir editar uma parede dessa, eu não vou conseguir editar essa sapata, essa janela. Eles são elementos que estão aqui para eu fazer a visualização. Né? Eu vou conseguir editar as vigas, eu vou conseguir os pilares, os perfis, as ligações, tudo que eu faço aqui, né, que eu modelo aqui no Strubbin Steel. Né? Mas vou conseguir trabalhar aqui com visibilidade, com transparências, né? Vou poder até, se eu quiser, fazer lâminas, né, usando o sistema de documentação, lâminas do projeto inteiro, combinando em geometria que vem de outras partes do modelo, não precisa ser só do modelo do Strubbin Steel. Né? Então, poderia fazer uma elevação, colocar, por exemplo, sei lá, a arquitetura em semi-transparente, né? Vai ter alguma opção, procurar depois um ângulo específico, aplicar um tipo específico de perspectiva e tentar destacar o elemento metálico, como que ele fica incorporado dentro do elemento arquitetônico. Enfim, aqui dá para fazer bastante coisa legal, né, na representação final do projeto. Tá? Última coisa, prometo. Relatórios aqui no Strubbin Steel. A gente tem como exportar aqui nesse botão alguns relatórios. E um relatório que eu acho bem legal é o de quantidades. Todos os relatórios de cálculo das ligações, se eu optei por usar o CPConnect dentro do Strubbin Steel, também vão aparecer aqui. Então aqui eu posso ter uma bíblia com todos os memoriais de cálculo de todas as ligações do projeto. Tá?
Mas aqui os de quantitativo, para mim, são um dos mais interessantes, porque eu vou conseguir ver exatamente as quantidades de parafuso, de perfis, de chapas, de todo o projeto, agrupadas por tipologia e separadas entre obra e fábrica, né? Ó, ele está calculando tudo aqui, não estava calculado as minhas quantidades. Vamos ver se ele não demora muito aqui. Vamos aproveitar, vamos fechando coisa aqui. Vamos fechar o nosso amigo CIP3D, que a gente não está usando mais. Vamos fechar esse arquivo de DWG, DXF que a gente fez. Vou deixar ele gerando aqui, daqui a pouco a gente volta. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas de vocês enquanto isso. E aí a gente volta daqui a pouco. Deixa eu lembrar aqui como que fazia para ver as perguntas. Tá. Maria Cristina Santiago, adorei esse modelo, lembra os projetos do arquiteto Paulo Trigo. Isso aí, eu vi muitos vídeos dele, me inspirei, e uma vez eu falei, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa desse tipo no CIP Connect. Se o arquivo é importado do CIP para o Strubin Steel, do CIP, deve estar se referindo ao CIP 3D, né? Como que é? Aqui. Se um arquivo é importado do CIP 3D para o Strubin, no Strubin é feito alterações, ajustes de projeto, alinhamentos, como se comportam os carregamentos nos nós, né? Como que funciona isso? Veio do CIP 3D. Se você alterar essas coisas no CIP, no Strubin Steel, o correto seria você alterar teu modelo analítico, porque senão você vai ter uma diferença ali. Obviamente que você vai poder trabalhar ali com, se for uma alteração pequena, você talvez possa manter isso, tem uma certa margem, mas o correto seria que você fizesse a mesma alteração lá no modelo do CIP 3D. Por isso que lá no CIP 3D a gente criou essas ferramentas de você ver a geometria da seção lá no próprio CIP 3D, para você já vir do CIP 3D com uma boa noção das posições, alinhando por cima, alinhando pelo centro, né? Pegando um cantinho, para você ter menos necessidade de alterar lá no Strubin Steel. Tá? Um ponto que é interessante, e hoje a gente não viu, é a questão do valor das rigidezes nos nós. Que lá no meu modelo do CIP 3D, vai ter uma rigidez, que eu considerei lá, uma rigidez bibliográfica, que eu coloquei, definindo se o nó é articulado, se ele é engastado, etc. Essa rigidez, quando eu calcular no CIP Connect, numericamente, esse valor real, entre aspas, esse valor calculado, eu tenho como devolver lá para o modelo de cálculo inicial, fazendo uma retroalimentação, exportando do CIP Connect ou do Strubin Steel para o CIP 3D e recalcular a obra. Tá? Então, dá para fazer esse ciclo, se quiser. E aí vai depender da importância do teu projeto, do teu quanto você quer refinar teu cálculo. Tá? Então, essa é a situação. Posso ter o Connect e o Strubin numa versão anterior ao CIP 3D? Ou todos precisam estar na mesma versão? É assim, a gente sempre recomenda estar sempre todos na mesma versão, porque às vezes vão saindo novidades que são comuns ou que são conectadas entre si. Como aconteceu recentemente quando a gente fez uma novidade que era as layers do CIP 3D são reconhecidas pelas layers do Strubin Steel. Se você não tiver com elas na mesma ligação, na mesma versão, pode ser que essas novidades não funcionem. Então a gente sempre recomenda que você tenha eles na mesma versão. Qual que é o ponto? Se você tem uma licença e na tua licença você tem os 2 programas ou os 3 programas, quando você faz a atualização para a versão 2026, todos eles vão ficar na versão 2026. Então, não tem como numa mesma licença você ter alguns programas numa versão, outros em outra. Agora, se você tem 2 ou mais licenças, aí poderia acontecer de você estar usando a licença A com um programa antigo e a licença B com um programa novo. Mas recomendamos sempre que mantenhamos eles o mais próximos entre si, porque vai garantir mais a compatibilidade entre eles. Tá? O professor Esdras, olá professor, que não tinha visto que o senhor tinha se conectado. Seja bem-vindo. Então, me perguntou, né, há 25 minutos atrás, qual a diferença entre o CIP Connect e o Strubin Steel. Durante a apresentação tentei mostrar, mas resumindo, o CIP Connect a gente vai fazer só a modelagem e cálculo das ligações, e o Strubin Steel a gente vai poder fazer a modelagem, cálculo das ligações, se a gente quiser o cálculo opcional no Strubin Steel, e além disso a gente vai poder fazer a modelagem de mais elementos, eu não cheguei a mostrar aqui, mas dá para a gente fazer acessórios que não são calculados, são só elementos para compor o modelo,
E a gente vai ter toda essa questão do gerenciamento de fazer a documentação, fazer as pranchas, a geração dos arquivos de fabricação, os quantitativos, essa compatibilização BIM que eu mostrei, né? Então, o Turbine Steel é como se ele fosse um software de detalhamento, mas que dentro ele tem um software de cálculo de ligações incorporado, que seria o próprio CPConnect. E o CPConnect seria só o cálculo da ligação, né? Em poucas palavras, é isso. O Carlos nos pergunta, podemos empregar perfis de seções compostas em chapas dobradas? Exemplo, Carlos, é assim, a gente tem como colocar os perfis de chapa dobrada, só que o que está pendente de desenvolver ainda é que eles venham do CIP 3D e sejam reconhecidos como duplos, como perfis compostos. Então, a gente ainda não fez isso. Você consegue trazer do CIP 3D os perfis de chapa dobrada, mas desde que eles sejam simples. Uma opção, até a gente colocar isso, modelar no CIP 3D como se fossem perfis independentes. É uma opção, né? Não é a mais usual, não é a mais rápida, mas poderia ser. Outra opção, trazer do CIP 3D para o Turbine Steel e fazer uma modificação do Turbine Steel transformando em perfis duplos, né? Ou, por exemplo, se eu fazer uma caixa, né? Então, estamos aí no meio termo ainda, porque ainda essa é uma das coisas que ainda não foi 100% terminada. Está na nossa lista, vamos ver se isso não demora para sair. O senhor não é o primeiro que já comentou isso, a gente tem mais clientes que fizeram essa solicitação, já está lá na lista de desenvolvimento, tá bom? O professor Estras pede para me compartilhar as ligações. Podemos ver, vamos ver se tem algum jeito de eu mandar essas ligações para vocês. A Maria Cristina faz a seguinte pergunta: daria para dimensionar um consolo metálico? Por exemplo, uma viga metálica apoiada em um consolo metálico que estaria fixado em um pilar de concreto? Daria. Teria que ver exatamente quais os detalhes disso, mas acho que mostrando um pouco tudo que eu mostrei ali, os diferentes tipos de ligações que dá para fazer, é bem provável que sim, né? No final das contas, é uma combinação de chapas, soldas, parafusos e a conexão dos perfis com esses elementos, né? A única coisa que não dá para fazer hoje nesses programas são ligações 100% de encaixe. Então, aquela ligação típica de estrutura de madeira, que a gente vai fazer uma diagonal chegando numa horizontal, que faz ali um dente de encaixe, só mecanicamente falando assim, isso ainda não dá para fazer no programa. Mas dá para fazer muita coisa já com o que tem, né? O Carlos também nos pergunta, podemos aplicar soldas intermitentes descontínuas? Podemos. Para fazer isso, qual que é o procedimento? Não é o procedimento mais padronizado, mas, vamos abrir aqui ele, deixei ele aqui pensando e parou tudo aqui. Vamos abrir aqui ele, não tem problema, porque a gente abre rapidinho o CPConnect direto. Qual que é a ideia? As soldas estão disponíveis dentro das operações de diferentes maneiras, né? Existem soldas dentro de certas operações, como a gente viu, nas chapas frontais, chapas laterais, nos ajustes, mas também existe a ferramenta de solda isolada, vamos dizer assim. Então, se eu abrir qualquer uma dessas ligações, eu quase nunca uso a solda isolada, porque na maioria das vezes as soldas de dentro das outras operações já resolvem o meu problema. Mas se eu precisar, eu posso usar direto a ferramenta de solda. E quando eu coloco uma solda, uma operação de solda, essa operação ela vai me dizer quais são os perfis que eu quero soldar e eu vou poder determinar um deslocamento inicial e final. E eu posso ir colocando, por exemplo, uma solda que começa de um pedaço até um pedaço, depois duplicar a operação de solda e deslocar o parâmetro de posição e colocar um segundo segmento, né? Duplicando aqui na minha lista de soldas, criando vários pedacinhos de solda. E eu conseguiria criar essa solda descontínua. Tá? Não sei exatamente qual é o seu caso numa ligação, mas imagino que possa existir. Então, nesse caso, para se ter um nível bem mais extremo de personalização da posição das soldas, aí você usaria a operação de solda isolada. E isso acontece também para os parafusos. Numa das ligações que eu mostrei, que era um triângulo, os parafusos estavam em posições tão assim dispersas, fora do padrão, que foi preferível colocar os parafusos de maneira manual, vamos dizer assim, usando essa operação de parafuso, do que usando os parafusos que às vezes aparecem dentro de outras operações. Tá? Mas é assim que funcionaria. Vamos voltar aqui nas perguntas.
Obrigado pelas perguntas, isso é muito bom quando tem bastante perguntas. Deixa eu ver aqui. Introduzir correção automática para os casos de soldas que não cumprem, de acordo com as prescrições normativas. Entendo que isso é uma sugestão. Vou passar isso para desenvolvimento, não tenho certeza até que ponto isso é possível de fazer, porque são vários parâmetros que dá para mudar, né? Não é só comprimento, às vezes é espessura, é tipo de solda, né? Então, para qual lado que você escolhe que o software decida por você, né? Vou repassar essa pergunta. Nunca se sabe, às vezes tem alguém que consegue definir alguma coisa nesse sentido. Professor Esdras aqui, boa tarde. Na parte de preenchimento dos esforços, o programa aceita Ctrl+C e Ctrl+V de uma lista tipo Excel? Ou tem que ser manualmente conforme o senhor faz? Aceita Ctrl+C e Ctrl+V. Foi um dos pontos que a gente conversou na semana passada. Quando eu entro aqui na minha tabelinha de cargas, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que criar um entorno, vamos dizer assim, aqui no meu menu de cargas, que tenha, por exemplo, vamos supor que eu tenho lá, vou colar os dados da coluna V1, né? As cargas da V1 do lado de fora aqui. Eu preciso criar esse entorno, criar as três filas, né? Que eu criei aqui 3 casos de carga, e vou ter aqui os meus esforços nessa ordem, nessas colunas. Lá no meu Excel, eu vou ter que conseguir criar exatamente essa matriz aqui, com os casos de carga na horizontal e os esforços na vertical, na mesma ordem. Eu vou lá no meu Excel, eu vou copiar os valores normalmente como eu copiaria, e com o botão direito aqui na primeira célula, eu vou colar da área de transferência. E cada uma dessas células, desses espaços, vai ser preenchido com o valor que eu tiver lá na minha copiada do Excel. Tá? Então eu consigo. Isso funciona tanto aqui, como, se eu não me engano, aqui nos casos de carga. Aqui eu também consigo colar da área de transferência. Mas aqui normalmente eu não vou acabar fazendo isso. Aqui normalmente eu vou acabar criando meus casos de carga e pronto. Nas cargas que a coisa é um pouquinho mais complicada, né? Então, o que pode dar errado aqui? Pode dar errado se a gente não criar os casos e tentar colar mais ou menos do que tem lá na tabela do Excel, né? Então eu preciso criar a tabela no mesmo formato. Daí eu posso colar aqui dentro. Tá? Isso também funciona, isso é interessante falar, quando eu estou fazendo o lançamento de parafusos ou a geometria de placas. Aqui, ó, é legal essa pergunta, porque aqui é onde que estava aqui. Se eu voltar no meu modelo, nessas ferramentas que servem, por exemplo, essa aqui, tem uma tabelinha aqui, que são as coordenadas dos parafusos, é a mesma coisa, é uma matriz de 2 colunas e 4 filas. Aqui eu também consigo colar os valores. Né? Então, às vezes, se eu estiver trabalhando com uma geometria complexa, tem como gerar essas tabelas. Às vezes, usando o AutoCAD, eu consigo fazer, por exemplo, fazer uma placa com uma forma muito estranha. Eu desenho lá no AutoCAD, extraio as coordenadas dos vértices dessa placa e venho e colo essa tabelinha aqui. Então, também, esse tipo de truque também dá para fazer. Tá? Vamos lá. Mais perguntas aqui. E temos uma pergunta em inglês aqui do Mr. Zishan Safar. Will you certificate for webinar attendees? In this case, we don't have any certificate. I'm sorry, this is just it's not part of our learning program. It's just a promotional event. So I'm sorry, we don't have certificate for this event. Acho que a gente chegou aqui no final. Deixa eu ver se tem mais alguma. Acho que não, acho que conseguimos responder todas as dúvidas. Agradeço aqui, então, a presença de vocês, o interesse. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho. Eu incentivo vocês a baixarem o programa se vocês estiverem ainda na dúvida, né? Testar. Lembrando que a gente pode fazer isso, o download direto do Beam Server Center, ouvindo aqui no site da CIP, na área de descarga, na área de download, que ele vai fazer também um redirecionamento para o Beam Server Center, aqui em soluções, downloads, né? E lembrando que existem vários produtos que combinam esses softwares todos, né? E eles estão disponíveis aqui na nossa loja para vocês verem quais são essas combinações. Vocês sempre podem fazer uma busca aqui, filtrando por estruturas, procurando por um programa,
né? E no Brasil eles são comercializados pela Multiplus, nosso parceiro, há mais de 35 anos que a Multiplus distribui para a gente no Brasil, e vocês também têm essa possibilidade de consultar esses preços aqui no nosso site, tá bom? Agradeço mais uma vez o interesse de vocês, agradeço as perguntas, foi muito legal. Veja, ficamos aqui quase 2 horas e isso é ótimo. Quando é assim, é a melhor coisa que tem. Eu adoro fazer apresentação quando é assim, tá bom? Espero vocês numa próxima oportunidade. Se a gente for fazer mais seminários assim, a gente avisa vocês por e-mail e faz o convite outra vez, tá bom? Obrigado e até uma próxima. Certamente vai ter uma próxima, tá bom? Até logo.